devo ter sido um dos primeiros do Brasil a ter conseguido acesso. Eu também. E ele dava muito pau. Foi quase uns 40 minutos que eu consegui mexer. Eu falei assim, cara, isso aqui vai acabar com o meu negócio. Aquela noite eu não dormi, eu acho que eu fui dormir basicamente por volta das 3:30 da manhã. Comecei a pensar, eu falei, cara, isso aqui só vai matar o meu negócio se eu ignorar essa parada. E aí eu comecei a ver que algumas das atividades que eu fazia normalmente no braço, com ele ficava mais rápido. E aí eu saquei que aquilo, na verdade, era um catalisador do meu trabalho e não uma ferramenta de substituição por completo. Agora, o meu trabalho é fazer essas pessoas verem o que eu vi. E eu diria mais que vocês estudaram e batalharam todos os dias, não para fazer um trabalho manual todos os dias. Eu acho que vocês estudaram para fazer um trabalho intelectual, para usar o seu conhecimento em prol de outras empresas. Que Ninguém aqui vai ser substituído por IA, mas você tem uma grande chance de ser substituído por algum homem que sabe usar IA. Que sejamos nós, entendeu? O cara que tá vendo o VDcast agora, ele tem uma oportunidade de ouro que algumas pessoas que assistirem daqui 3, 6 meses vão ficar defasados e vão demorar um tempo pra conseguir o mesmo resultado. Eu vou pegar meu caderno pra anotar. Então vai, pega aí. Pode seguir, mas vai. Vou aqui. Eu digitei, quais as melhores agências digitais do Brasil? Cara, primeira opção aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí qual é. Agência Mestre, fala dele. Agência Mestre. E no episódio de hoje, do VDcast, você vai conhecer um dinossauro do marketing digital. Ele é CEO da Agência Mestre. Há quantos anos já, cara? Fundou a Mestre? São 17 anos. 17 anos. Tem gente que não tem isso de vida, né, amigo? Meu Deus do céu. E agora, tá surfando uma onda diferente. A gente vai poder falar em detalhes sobre isso da história até agora, mas você é o cara da IA. Você é o líder da comunidade IA na prática. É isso? Exatamente. Que massa. É uma nova empreitada aí. De clientes já e acabou de começar, não é isso? Exatamente. A gente tem 3 meses e meio de operação. Uau. São quase 450 alunos. Uau. E eu digo assim, cara, que é a revolução, cara. E eu tô tentando dar um ponto de vista diferente para as pessoas. Que não é só fazer bebê que fala, não é fazer videozinho de vaca voando, mas é para ganhar dinheiro também. Então, tô ensinando as pessoas a literalmente viverem de IA. Então, nesse episódio, estou com Fábio Ricotta. Ricotta, feliz demais de estar aqui com você. E aí, amigo. cara? Que felicidade. E finalmente, né? Finalmente, né? Aqui eu tenho uma confissão pra vocês, né? Lá Porque vem. o Damásio sempre convida e sempre esbarra em alguma coisa de data, logística, não sei o quê. Mas, cara, esse cara é muito gente boa. Adoro você sabe. E Fora das você. câmeras eu falo dessa forma, mas obrigado da gentileza do convite. Feliz, cara, que estamos juntos. E eu acredito que a melhor forma da gente falar aqui nesse episódio, de construir, é trazer essa história de lá pra cá. E óbvio que o que tá acontecendo agora é mais importante ou relevante do que aconteceu 17 anos atrás. Mas é legal trazer esse panorama pra galera te conhecer. E eu já vou antecipar, talvez, o grande ponto disso aqui. Cara, IA. IA é o que você tá vivendo, IA é onde... Não sei se eu posso falar que é onde tá o seu coração, mas é a coisa nova que você tá construindo. Mantendo a agência. Isso. Então eu já tô dando spoiler, se o cara quiser assistir só o começo. Mas você segue com a agência, só que a IA vai aposentar as agências. Só que, potencialmente, né? A minha esposa, ela fala que, será que eu tenho que ter medo da IA? A IA vai acabar com os mentores? Aí eu falei, vai. Mas vai acabar com os médicos também. Vai acabar com tudo. Talvez acabe com a humanidade inteira, né? Talvez nós tenhamos a nossa vida ceifada. Tomara que Jesus volte antes, daí a gente suba, né? Mas tem potencial para acabar com tudo, inclusive as agências. Sim. E ao invés de você esperar ou ver ou sucumbir a isso, cara, você escolheu surfar essa onda e ainda apontar o caminho e a direção. É isso aí. Então eu já antecipo o quanto eu reconheço você por isso. E eu quero trazer essa história lá de trás e como que veio a IA como uma ameaça até ela se tornar a IA como solução. Pode ser? Perfeito. Massa. Então, Damásio, eu acho que pra galera até conhecer, né? Eu tive a oportunidade de ter um contato profissional com marketing digital em 2004. Então eu comecei a trabalhar para um brasileiro que morava nos Estados Unidos e já fazia, naquela época, Google Ads, né? Chamava antigamente Google AdWords. Porque antes de ser mestre, era mestre SEO. Mestre SEO. Eu lembro dessa época. E o valor já era caro. Naquela época eles já achavam caro pro mercado americano, né? Não se pagava o CAC lá do produto que eles vendiam. Então eles começaram... Tem que explicar o que é SEO. Então, porque e aí entrou SEO. Que é, não? Então, literalmente, nessa linha, tipo, todo mundo conhece o que são os anúncios do Google, né? Sim. Mas as pessoas se esquecem que tem alguns links lá que eles não são patrocinados, né? E o Google surgiu dessa maneira. Então, como um buscador, listando os 10 melhores, né? E depois ordenados em páginas, mas os 10 melhores resultados para um determinado tema ou consulta que você faz. Depois eles adicionaram os anúncios. E aí... essa parte que a gente chama de orgânico do Google foi onde eu comecei a trabalhando. Então, como influenciar os resultados para aparecerem e basicamente o clique é gratuito, né? Então, basicamente é gratuito. O trabalho não é gratuito, porque você tem que implementar diversas coisas, mas o clique é gratuito. Então, era uma forma
De baratear. De baratear a operação, assim, de uma forma absurda. Então, de 2004 a 2008, eu trabalhei diretamente nos sites desse brasileiro. E eu tive em vários eventos internacionais. Eu comecei mais ou menos em 2006, 2007, 2008. Eu comecei em todos os eventos lá nos Estados Unidos que eu podia de SEO para ver e inovar. Obviamente, né, até fazer honra aqui ao Elias da Silva, né, a pessoa lá que começou e apostou em mim, acho que isso é importante. E o cara bancou todos os eventos para eu, óbvio, ganhar um conhecimento, aplicar na empresa dele, mas apostou em mim. Então, meu reconhecimento, minha gratidão, sempre eu faço esse apontamento. Vocês têm contato ainda? Cara, a gente tem contato, eu dou parabéns no aniversário dele, ele no meu, de vez em quando a gente manda uma mensagem pro outro, a gente se segue no Instagram, ele vive uma vida completamente diferente hoje em dia. E eu também, né, no final das contas também. Todo mundo cresceu, né? Todo mundo cresceu. Mas, enfim, continuamos amigos, assim. Que legal você honrar isso, cara, porque talvez a história fosse outra se não fosse essa oportunidade, né? Então, apesar de não sermos mais sócios, né, e depois disso, em 2008, eu me tornei sócio dele numa operação aqui pro Brasil, entendia que a SEO seria grande aqui no Brasil, eu falei, cara, vamos abrir uma parada, eu toco pra você. E aí, conversa vai, conversa vem, ele falou, então ao invés de você abrir pra mim, então faz o seguinte, já que você tá aí, ele morava nos Estados Unidos, vamos fazer meio a meio. Então, se der certo, metade é sua, se der certo, eu também ganho metade, se der errado, você continua trabalhando pra mim. Então foi um cara que apostou, que maneiro, me deu a oportunidade de trabalhar dentro do próprio horário de trabalho ali, né, que eu tinha pra ele, pra trabalhar num negócio e criar o meu próprio negócio. Que é uma postura bem americana, né? O Google tem isso, né? Exatamente. Pega um tempo ali e cria uma coisa que, poxa, 10 vão, 9 dá errado, mas uma pode dar certo e mudar tudo, né? É isso aí. Isso é interessante. É bem modelo. Demais, né? Assim, eu fui criado nesse modelo, né, eu não tinha sábado, não tinha domingo. Quando era feriado lá, eu trabalhava. Quando era feriado aqui, não era feriado lá. Então, eu sempre trabalhei, né? E foi sempre um modelo americano de, trabalha, ganha, tem revenue share do resultado. Sempre foi assim. Então, acho que isso me estimulou ao longo do tempo. E ao longo dessa linha, né, o tal do SEO aí, que seria influenciar os resultados orgânicos, foi o que me deu o ganha-pão. E eu me apaixonei por isso. Envolvia uma boa parte de programação, que é de onde eu me formei em ciência da computação. Então teve mais conexão do que anúncios. Então anúncio eu sabia fazer, mas não gostava. Agora o SEO era um trabalho de médio e longo prazo, que a gente tinha que evangelizar bastante aqui no Brasil. E a gente conseguiu um bom destaque. Então ali por volta de 2009, 2010, a gente teve um excelente destaque, fazia trabalho para grandes marcas. Até 2014, acho que a gente era... Posso cunhar essa ideia de, cara, referência no Brasil de SEO. Comecei a fazer meus primeiros cursos presenciais naquela época, fazia praticamente uma turma a cada 30 dias. Tipo workshops, né? Presenciais. Sempre com umas 60 pessoas, sempre lotado. Palestrando no Brasil inteiro, assim, 12, 13 palestras. Não sabia fazer venda de mentoria depois, né? Nossa, a gente pode falar disso também. Disso, meu amigo, eu tava multibilionário, estaria com a casa era outra, na praia, né? Assim, nem estaria talvez fazendo o que eu faço hoje. Mas Deus o que eu deixei de dinheiro na mesa, sem o seu conhecimento, Damasio, sem as técnicas de venda de high ticket, pô, cara, perdi muito dinheiro. Mas faz parte, né? Faz parte do aprendizado, e né? E a boa notícia é que seu futuro é maior do que o seu passado, né? Amém. Então você viveu 17 anos ali, mas foram só os primeiros 17 da mestre, né? Então, só para deixar aqui registrado, SEO é Search Engine Optimization. Otimização do seu conteúdo para que apareça nos mecanismos de busca. Exato. Vulgo Google hoje. Né? Porque líder, antigamente tinha outras coisas, né? Mas, cara, isso. vamos falar, hoje é Google principalmente Brasil, né? Agora tá virando o ChatGPT, né? Agora finalmente a gente vê alguém ameaçando. Mas assim, correndo rapidamente, então fomos adicionando ao longo do tempo, trocamos o nome de Mestre SEO para Agência Mestre, adicionando mais produtos. Igual quando a gente fala de infoproduto, precisamos adicionar produtos na esteira porque o seu LTV, cliente, né? Exatamente, para o cliente às vezes ele queria comprar algo mais. Nosso trabalho era bom, o cara queria comprar algo mais. A gente adicionou a parte de anúncios, criação de site, criação de conteúdo, veio inbound marketing, parte de WhatsApp, CRM, então a gente começou ao longo dos 10 anos depois, né, de 2010 2020, aumentando essa esteira para conseguir surfar uma boa onda. E lá em 2017, né, nós conseguimos um bom reconhecimento também da RD, de premiações que eles tinham, ganhamos 4 anos consecutivos como melhor agência, então, cara, ninguém batia a gente tava numa pegada muito monstra, assim, de resultado. E RD é o padrão ouro do Brasil, né, então esse prêmio não é um prêmiozinho, é o prêmio, né? Eles avaliavam 7 quesitos que você tinha dentro da sua agência, retenção de cliente, entrega de qualidade, né, o marketing feito para você, então tinham vários parâmetros, não é gosto, não é votação popular. Então, enquanto eles tinham uma premiação mais ou menos assim, a gente conseguiu um excelente destaque e era o que a gente direcionava como o nosso objetivo, ser classificada como uma das melhores do Brasil. E a gente conseguiu. Até 2020 nós ganhamos essa premiação e aí, com esse conhecimento, eu comecei a mentorar
agências. Então foi aí um pouco da nossa relação, né? Começou esse mundo, comecei a trazer um treinamento, primeiro um treinamento online, que eu acho que foi um dos meus erros. Eu deveria já ter feito um modelo mais presencial, eu gosto dessa entrega presencial. E, mais recentemente, graças a você, a gente pode contar essa história, eu trouxe um sistema de mentoria para donos de agência. Hoje a gente tem, dentro do programa, mais de 80 agências. Uau. Dentro da nossa imersão presencial, já passamos de 450 pessoas, né, e agências instruídas ali. Estamos indo para a nossa 5ª edição ao longo desses últimos anos. E agora, com o mundo da inteligência artificial, igual você falou, o ChatGPT vem aí para mudar, eu acredito fielmente nisso, eu preciso me adaptar. Como eu vim fazendo ao longo de todos os anos, eu tenho uma boa capacidade, eu acredito nisso, que eu tenho uma boa capacidade de adaptação e eu acredito que necessitava desse momento. Então, ao invés de ser aniquilado pela IA, eu resolvi escolher trilhar o caminho junto com o IA. E como consequência disso, eu venho formalizando o meu conhecimento e instruindo outras pessoas. Cara, quem quiser vir comigo, surfa junto comigo. Se não quiser, você vai ser esmagado. O azar vai ser seu. É isso. Cara, muito forte, muito poderoso. E faz total sentido, cara. São 17 anos, surge essa ameaça. Cara, não vou deixar isso acabar com o meu negócio. Eu vou construir um negócio a partir disso, cara. Olhando assim, parece que é algo mágico, né? Mas já tá na sua natureza. Não foi a primeira vez que você pivotou. Não foi a primeira vez que você mudou. Não foi a primeira vez que você escolheu se manter relevante. Porque nesses 17 anos você viu players aparecerem e desaparecerem. Qual é a diferença do cara que vence a prova do tempo e o cara que fica nas tendências e modinhas? Cara, eu acho que são 2 pontos, né? Primeiro que quando você se depara, talvez 3, né? Primeiro você tem que se deparar com a realidade que vai rolar uma mudança. Porque às vezes você nem sabe que tá rolando a mudança e você simplesmente... Não viu. Não viu, afundou, foi varrido sem saber o porquê, né? Então, eu acho que ao longo desses anos, essa percepção e muito dessa questão lá, desde 2006, 2007, frequentar eventos, conversar com pessoas, assistir podcast. Poxa, eu assistia toda semana um vídeo gravado sobre SEO de uma empresa americana para aprender novos conceitos. Saíam palestras online, naquela época as pessoas soltavam os PPTs online, eu não estava no evento, mas eu consumia aquele conteúdo. Então, eu estou sempre buscando alguma tendência. Eu acho que aí tem um faro, você começa a descobrir coisas diferentes. Tem gente que usa livro, tem gente que usa um mentor, tem gente que usa hoje em dia as redes sociais. Eu usei muitos eventos e eu usei muito leitura de blog, leitura de notícia, vídeos no YouTube para poder descobrir essas coisas diferentes. Então eu acho que... Se manter atual, né? Se manter atual é importante, mas beber de outras fontes, sair um pouquinho da sua bolha. Então eu sempre fiz isso. Para mim é a forma que eu escolhi de aprimorar o meu conhecimento. Então, na hora que você faz isso, você começa a perceber algumas coisas diferentes. Pô, esse cara tá falando muito desse negócio. Agora, esse outro cara também tá falando muito desse negócio. Peraí, então talvez eu deveria me aproximar. Então, eu tenho as minhas referências, como você tem as suas. Se esse cara começa a falar de tal coisa, você vai falar pelo menos... Deixa eu dedicar um pouquinho de tempo pra ver que parada que é essa. E aí, a hora que você fala, pô, isso aqui pode matar o meu negócio. Então, quando eu tive acesso ao ChatGPT a primeira vez, como exemplo, eu conheci por alguns caras que eram caras de SEO. Lá dos Estados Unidos, porque basicamente o meu X, né, meu Twitter, é só desses caras. Então todo dia eu consumo o conteúdo que esses caras estão colocando e alguns começaram a falar, cara, vocês já testaram esse ChatGPT, não sei o que. Eu falei, que é isso? Eu nunca ouvi falar. Então eu falei, pô, se mais de um cara falou, eu tenho que buscar essa linha. Não sei se você já viu aquele filme, acho que é Guerra Mundial Z, uma coisa assim, que é dos zumbis e tudo mais. Cara, nesse filme tem uma passagem que ele fala mais ou menos nessa linha. Não vou lembrar exatamente, mas lembrei agora, mas é uma coisa que, bem no meio do filme, eles vão lá em Israel, porque eles estão tentando combater lá os zumbis, o vírus que transforma todo mundo em zumbi, não sei o quê. E aí tem um cara em Israel, é legal de você ver só pelo menos esse trecho, que eles criam como se fosse um elo de consultores para que toda vez que tiver alguma catástrofe, algum momento delicado, todos se reúnem e se, porventura, todos tiverem uma opinião unânime, esse único cara, ele é obrigado a discordar de todos e assumir que aquilo é verdade. Então, digamos assim, olha que teoria louca, né? 10 dos seus amigos falam que o GPT não vai dar em nada. Esse 11º, ele é obrigado a acreditar que o GPT vai dar em alguma coisa e ele vai ter que trabalhar essa hipótese. Uau. Porque quando tem uma unanimidade, ele tem que suspeitar que tem alguma coisa errada. Então, cara... Na mesma linha, pô, se 2 conhecidos meus, que eu respeito pra caramba, estão falando daquela parada, eu vou assumir como verdade. E eu vou estudar essa parada.
E aí eu tiro a minha própria conclusão. Eu lembrei dessa passagem desse filme. Depois quem tiver aí, depois comenta, quem quiser assistir o filme. É um filminho de zumbi, nada a ver, mas a hora que você vê esse trecho vai se lembrar de mim. É uma história legal. E cara, eu assumi como verdade. Eu consegui acesso. Deve ter sido um dos primeiros do Brasil a ter conseguido acesso. Eu também. E ele dava muito pau. Ali no comecinho. Cara, você tentava usar, não dava, travava e não sei o quê. Só que eu lembro a sensação. Naquela noite que eu tive acesso, foi quase uns 40 minutos que eu consegui mexer. Eu falei assim, cara, isso aqui vai acabar com o meu negócio. Porque a gente aprende, eu aprendi pro nosso amigo Marcelo Germano, né? Aprendi lá no EAG, que a gente, como empresário ou empreendedor, tem que estar sempre procurando a coisa que vai matar o nosso negócio. E às vezes até a nossa carreira, né? O que pode matar a nossa carreira? Essa é uma baita reflexão. Você tem que ficar ligado, porque é o ponto que você pode pivotar. Se você não descobrir, né? Voltamos ao que a gente estava conversando agora há pouco. Você vai ser simplesmente varrido. E aí, cara, eu falei, isso aqui vai matar o meu negócio. Tenho certeza absoluta. Você teve medo? Medo pra caramba. Aquela Como noite, você sentiu? Aquela noite eu não dormi. Eu acho que eu fui dormir basicamente por volta das 3:30 da manhã. Virou pra Ju e falou, Ju, ferrou? Não, ela já tava dormindo. Eu não consegui falar pra ela que ferrou. Eu não consegui. Eu fui dormir, aí ela falou... Ju é a esposa do Juliana é minha esposa, né? Então... Já faz um jabá e já ganha uns pontos aí, porque vai que ela escuta isso então, aí, Ju, né? te amo, meu amor. Obrigado por ser a companheira da minha vida, por me potencializar todos os dias, me permitir fazer o que eu gosto de fazer todos os dias. Isso aí. É isso aí. E ela tá sempre comigo, cara, desde o começo da mestre aí, batalhando junto comigo no bastidor aí. E uma mãe incrível também. Mãe incrível, de 2 filhos, né? Luiz e Gabriel, mais recente, Gabrielzinho aí também. Nossa. Então, enfim, ela é o nosso alicerce da nossa casa, né? E aí, você não conseguiu nem acordar ela, você foi dormir Fui desesperado. dormir. Aí eu dormi, cara. Aí no outro dia eu consegui acesso de novo. E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, isso aqui só vai matar o meu negócio se eu ignorar essa parada. E aí eu comecei a ver que algumas das atividades que eu fazia normalmente no braço, com ele ficava mais rápido. E aí eu saquei que aquilo, na verdade, era um catalisador do meu trabalho. E não uma ferramenta de substituição por completo. E ao longo dos meses seguintes, eu fui validando essa hipótese. Uhum. E aí o meu trabalho foi... já tava com a agência mestre, tinha por volta de umas 80 pessoas naquela época, né? A gente chegou a ter 140, pouco depois da pandemia a gente aumentou para os 140, depois a gente conseguiu reduzir o time por terceirização e tudo mais. Mas eu tinha umas 80 pessoas e eu falei, cara, agora o meu trabalho é fazer essas pessoas verem o que eu vi. E isso é o mais difícil. Porque todo mundo tava falando dentro da empresa, apareceu o tal da inteligência artificial que vai tirar o nosso emprego. Isso. Como que você muda uma cabeça... Eles não querem estudar isso, eles querem esconder isso, eles querem matar isso, eles têm medo. Exatamente. Então foi o primeiro... Hoje é fácil de você falar, não, a IA pode ajudar o seu trabalho. Mas, cara, 2 anos atrás, as pessoas já estavam assim, quem tava trabalhando dentro da agência tava morrendo de medo. Se você que era o dono da agência viu aquilo ali, teve medo, imagina o cara que trabalha ali, tira o sustento dali. E aí, como que você convence a pessoa para falar que não vai tirar? Você é o patrão, você talvez vai falar, cara, lógico que eu quero tirar essa pessoa. Então, o meu trabalho foi de educação, de mostrar as possibilidades da ferramenta para o time, né? E hoje a maioria conhece pelos prompts, pelos GPTs, né? Por uso como é que você mostrou, cara? Cara, eu fui bem sincero, eu mostrei as primeiras aplicações, os primeiros prompts que eu escrevi, que eu descobri, não tinha muito material de referência. Eu falei, gente, tem muita gente falando, e eu falei, eu gosto de falar do elefante branco na sala, tem muita gente falando aí no mercado que isso aqui vai substituir. Eu escolhi acreditar que isso é um catalisador, que isso vai tornar o nosso trabalho mais fácil. E eu diria mais, que vocês estudaram e batalharam todos os dias, não para fazer um trabalho manual todos os dias. Eu acho que vocês estudaram para fazer um trabalho intelectual. Para usar o seu conhecimento em prol de outras empresas, que é o que a gente como mentor faz. Você usa o seu conhecimento. Agora, ficar ali batendo no teclado todo dia, ninguém merece. Eu tenho certeza que essas tarefas você odeia. E aí todo mundo ficou assim, olhando, né? Eu via na câmera, o pessoal, eu falei, tem certeza, se eu pedir para você escrever qual tarefa que você mais odeia, você vai escrever. Agora, e se a inteligência artificial puder tirar essa tarefa sua? O restante, a parte mais intelectual, a que você realmente pensa, fica na sua mão. A pessoa fala, aí eu gosto. Então esse foi o jeito de eu traduzir. Eu falei, então vamos fazer uma tarefa que é extremamente manual. E eu comecei a mostrar algumas tarefas bem manuais que eles poderiam fazer que facilitaria o dia. Tipo e aí, cara, pesquisar sobre persona, montar a primeira pauta de um conteúdo. Não coloquei desenvolvo o conteúdo por completo, mas eu falei, cara, e se você fizer o primeiro conteúdo e validar com o cliente? Que é uma coisa chata. Faz sentido. E se você montar o seu manual do tom de voz do cliente, baseado em algumas informações dele? E a IA consegue fazer isso. E a IA isso, consegue. Né? Então aí eles começaram a falar, essas tarefas que são chata pra caramba, mas que tem que ser feitas, eu tenho um caminho melhor.
Então, foi dessa forma que eu fui ali, né, construindo ali uma nova educação pro time. E eu aí... lembro de ter tido essa conversa com o meu time, falando, ninguém aqui vai ser substituído por IA. Mas você tem uma grande chance de ser substituído por algum homem que sabe usar IA. Exatamente. Essa é a principal... Fique ligado aí. É a principal frase que eu falo hoje no IA na prática. Eu falo, cara, eu acho que a maioria das pessoas hoje acaba falando nessa linha de, cara, você não vai ser substituído pela IA, você vai ser substituído por uma pessoa que usa IA ou por uma empresa que usa IA. Que seja a gente. Então eu gosto de falar só essa frase, que sejamos nós, entendeu? Uau. Então, e aí, cara, esse mundo de IA me lembrou muito o meu começo em SEO. Porque é muita inovação, eu acho que dos meus 21 anos de mercado de marketing digital, é o momento que tem a maior quantidade de inovação por semana, porque antigamente era assim, 2 por mês, e dava pra você se atualizar com calma. E essa, cara, se você piscar 2 semanas, vou tirar 2 semanas de festa, vou fazer um detox das redes sociais, não vou ver nada. Você se ferrou, você se ferrou. E eu gosto disso, eu sinto tesão nessa parada, todo dia de manhã acordar e procurar qual foi a inovação do dia ou da semana. Então, cara, tem me dado uma energia diferente, né? Então... por isso que eu acabei também trazendo um curso, um treinamento, uma comunidade IA, porque é uma parada que eu tô vivendo e eu tô curtindo, cara. Então, é aquela história do tesão pela parada, sabe? Me acendeu uma chama que talvez o marketing digital já não me acendia há bom tempo. Uau! Então foi uma forma de se reengajar, você também, Sim. como expert? Sim. Poxa, fala disso, amigo. Cara, eu acho que... Pô, eu trabalhei com SEO de, vamos dizer assim, 2004 até 2015 somente com SEO, né? 13 anos trabalhando com SEO aí, é bastante coisa, né? Só SEO, cravado em SEO todos os dias, fazendo o arroz com feijão bem feito. Depois eu entrei nesse mundo de inbound e tive um pouco mais de acesso a outras ideias, mas trabalhei lá de 2015 até 2023. Então, mais 8 anos, inbound SEO, inbound SEO, inbound SEO. E chega uma hora que você cansa. Também comecei desde 2017 mentorando a agência. Então, uma hora você fala, cara, qual que é a inovação que você tem em business? É pouco. E aí, uma hora, você como mentor, você como dono de negócio, fazendo aquilo todos os dias, e eu sou uma pessoa que gosta da inovação, você vai perdendo o gosto pela parada. Você vai falar, mais um dia que eu vou fazer mais uma coisa. E até no meu teste de personalidade, DISC e tudo mais, uma das coisas que mais me dá energia é mudança de rotina. Então, cara, você quer me ver desanimado, é me dar exatamente a mesma rotina todos os dias. Te mata. Me mata. Então era isso que isso acabou acontecendo. Então na hora que eu vi a inteligência artificial, eu falei, cara, isso aqui é diferente, gostei, porque primeiro é uma coisa diferente. Todo dia, né? Todo dia, né? Acontecendo com uma velocidade muito maior. E hoje, cara, por eu ter aprendido no comecinho, pego bem o comecinho, é mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, eu acho que como mentor, foi importante chavear esses temas para ter mais energia. E talvez daqui 10 anos seja outra coisa. Mas pelo menos eu estou presente que se eu trocar de hábito ou trocar de tema, eu consigo ter a mesma pegada ou até uma pegada maior. Eu acho que eu tô dos meus 21 anos na época de maior performance de todas, assim, sem sombra de dúvida. De mais intensidade, mais vontade, um olhar bem analítico, mais maduro também. Isso é maravilhoso. Porque era agência, era SEO, e aí agora é IA. Mas se amanhã for uma outra coisa, você vai com a mesma velocidade de pivotar e vai olhar e vai se adaptar. Essa é uma habilidade muito especial, né? E sem amor ao que tinha antes, entendeu? Sem apego excessivo ao apreço, né? Seu futuro é maior do que o seu passado. Eu espero que sim. Eu já falei da outra vez, amém, né? Eu acredito bastante nisso, cara. Essa é uma frase de um cara chamado Dan Sullivan. E essa é uma frase que não é verdade para todas as pessoas, né? Mas se aos 80 anos você conseguir acreditar nisso, você vive melhor os últimos dias da vida, né? Legal. Cara, eu vou somar com a parada. Eu trabalho bastante para isso. Tem que ter intenção também, né? Então, não desanimar. Eu acho que vão ter vários, eu vi ao longo desses anos, vão ter várias pessoas que vão ver essa parada de IA e estão jogando, cuspindo coisa de IA para tudo quanto é lado. E que vão parar. Que vão desistir pelo cansaço. E o meu foco aqui é não desistir pelo cansaço, cara. Você viu isso com as agências, né? Quantas mil agências caíram à sua direita, quantas ao seu lado esquerdo, e você não foi atingido e seguiu em frente. Quantas agências? Muitas, né? Cara, de amigos, eu até já comentei isso contigo, né? Eu não tenho mais nenhum amigo que começou comigo lá entre 2008 e 2010 que tem agência hoje. Meu Deus. Todos foram apagados. Sim, cada um para um canto. Já vi várias pessoas que trabalharam comigo que também desapareceram ao longo dos anos.
Vi recentemente, pô, gente que você conhecia em 2020, 2021, 2022, que também foi pro ralo. Então, é bizarro, cara. É bizarro como as pessoas acabam encontrando destinos diferentes, assim. E fico feliz que talvez a gente construiu uma parada legal, entendeu? Pra durar tanto tempo. Talvez não, certamente sim, cara. E do que você viu na construção da Mestre que você tá replicando agora na comunidade já na prática? E o que você fez de um jeito na Mestre e que agora você quer fazer o oposto? Boa. Cara, pergunta... Cara, talvez a parada que eu mais gostei é o espírito de compartilhar, né? A Mestre surgiu, até o próprio nome a gente trouxe essa linha, porque no começo dela a gente aprendia assim, eu não tinha muito recurso, não tinha muita informação. A gente tinha um livro, basicamente, que a gente tinha conseguido comprar, um livro só. E cada semana uma pessoa lia um capítulo do livro e apresentar para os outros. Então, o espírito de compartilhar o conhecimento. Depois a gente entrou muito na questão de documentar tudo que a gente tinha de conhecimento, a gente colocava pro mercado. Daí surgiu o blog da Mestre e a gente ganhou muita popularidade. Cheguei a ter um podcast chamado MestreCast por muitos anos, morreu. E tenho vontade de voltar, né? Quem sabe, num estúdio tão bonito. Não dá pra Mestre tocar sem ser você? Dá, cara. E você já me deu essa dica antes. Talvez. E assim, é falta de prioridade. Vou colocar dessa forma. E quem tá em casa ouvindo mais um VDcast, inclusive quero reconhecer você pela audiência. Pra você é mais importante, eu acredito, ouvir a história de uma pessoa brilhante, uma pessoa fantástica que te inspire e te mostre um outro caminho de possibilidades do que me ver aqui. Eu gosto de acreditar que a história do convidado é mais legal do que ver o Vitor de novo. Tanto que eu faço o episódio ser 90%, 99% sobre o convidado. Uhum. Talvez esse podcast possa só não ser seu, mas acontecer faz bem, né? Eu gostaria de ter. Porque, sei lá, é o nosso DNA. Eu acredito nessa linha, né? De trazer a informação para as pessoas, trazer um conhecimento diferente para as pessoas, para elas terem contato com isso. E quem sabe vai mudar a vida delas. Então, essa essência da Mestre de colocar tudo que a gente tá fazendo no bastidor pro mercado sempre foi o diferencial. E é o que eu tô fazendo na prática. Então, pô, hoje cedo eu tava lá na comunidade e eu postei uma parada que eu montei para mim. E eu falei, cara, gente, toma aí. Eu montei essa parada. Se você quiser economizar horas e horas e horas e muito dinheiro, ou fazer dinheiro com isso, tá pronto. Então, sempre busquei colocar dessa forma. Agora, uma parada que eu não fiz na Mestre, ou fiz de um jeito e eu quero mudar, talvez seja ter um pouco mais de proximidade de redes sociais com a galera. Uhum. Porque eu acho que eu gosto muito da questão do palco, palestra, evento e tudo mais. Apesar de não gostar nos dias anteriores, mas no dia em si. Não, é porque assim, eu fico pensando, pô, vou sair de casa, eu tenho que montar o PPT da palestra, isso consome, porque eu quero fazer uma parada legal. Mas a hora que eu já terminei e vou pro evento, pô, tô na minha praia, adoro, cara, adoro. Mas... Então, pô, tô aqui, tô numa experiência sensacional. Eu gosto dessa parada, assim, de ter esse contato. E eu acho que nas redes sociais eu sempre deixei a desejar. Eu acho que teve uma época no começo da Mestre que eu era muito frequente no Twitter /X, mas depois Instagram, TikTok, hoje eu tenho que me esforçar bastante para poder trazer essa informação. Eu acho que ainda não encontrei o meu modelo ideal de me conectar com as pessoas nas redes sociais, mas me esforço bastante para isso. Então é uma das coisas que eu quero mudar. Um jeito de mostrar um pouco mais o meu bastidor, mostrar um pouco mais o meu dia a dia para as pessoas através das redes sociais. Isso me incomoda, sabe? E eu gostaria de fazer melhor. Interessante, cara. E esse processo de mostrar os bastidores sempre foi muito forte lá para vocês. Eu lembro que no Maestria, primeiro que você palestrou, foi 2000 e... Não vou saber. Muitos anos atrás. 18, talvez, 17? É uma coisa assim. Possível, cara. É possível. Poxa, você foi a palestra com melhores slides e com infinitos slides. E, cara, marcou mesmo a galera, cara. Fez história aquela palestra. E eu não faço slide nenhum. E aí fica uma coisa bem... Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou, cara, quando eu termino a apresentação, e aí eu já sei que vai dar certo, aí sim eu relaxo, né? Cara, e eu que no slide. Eu só relaxo depois que eu vou embora. É uma coisa doida, cara. Coisa doida, cara. Mas eu acho que é o estilo, assim, essa linha muito ser professor das coisas, eu tento, dentro dessas comunicações, além da parte vocal, além da performance no palco, para a pessoa sentir ali vontade de ficar assistindo, o slide para ela poder acompanhar meu raciocínio. Acho que é isso. E depois também tem as pessoas que gostam, me dá o slide, não sei se a pessoa vai abrir um dia o slide, né, depois pegar o PDF. Sim, cara. Mas eu gosto de fazer de um jeito bem organizado, porque, cara, eu penso, se
fosse um colaborador meu assistindo essa palestra e ele pudesse usar dentro da minha empresa, já faria diferença. Total. Tá? Então, normalmente é por isso que eu gosto dos slides, é mais... Não, me marcam muito, porque é o oposto, né, cara, do que eu faço e me chama muito atenção, né? É muito conteúdo em pouco tempo, dá uma sensação muito boa de que a pessoa tá no lugar certo quando tá aprendendo com você, cara. Eu me sinto assim quando eu tô assim. Que bom. E, amigo, o que tem mais te empolgado nessa busca aí? O que mais chama atenção? O que mais tá mexendo com você? Cara, acho que o atual momento... Vou dizer primeiro, talvez o que você não perguntou. O que tem mais me incomodado? Opa, tá bom. E eu nunca falei isso. Eu acho que o que tem me incomodado é a primeira vez que eu entro no mercado que eu não tenho tanta bagagem ou tanta autoridade no mercado. E tem tantos concorrentes. Então, quando eu entrei em SEO, tinham pouquíssimos concorrentes do Brasil. E eu tinha já um conhecimento de 4 anos fazendo essa parada. Quando eu entrei em Inbound, tinham pouquíssimas agências e a gente já tinha um background de marketing digital muito bom. Quando eu entrei em CRM, a gente já estava fazendo isso para os clientes, já fazia um bom tempo, já fazia isso para a própria Mestre. Agora, com IA, não. Com IA, cara, praticamente todo mundo teve acesso faz 2 anos a um ChatGPT. 1 ano atrás, mais ou menos, teve um boom maior de mais gente entrando. E agora todo mundo é especialista, né? Então você entra, cara, você balança uma árvore ali na rua, cai 10 especialistas de IA. É igual o Mentor High Ticket. Mentor High Ticket, tá nessa linha. Então eu acho que isso me incomoda porque tem pessoas que, se você ficar muito noiado em cima disso, você vai falar, eu não tô fazendo isso, não tô fazendo aquilo, sempre olhando o palco do outro, né? É difícil você saciar a sua vontade de estar presente em tudo, ou de fazer bem feito em tudo. Então, tem aquele cara que faz a rede social muito bem feito, tem aquele cara que faz um curso legal, tem o cara que faz o TikTok muito bem feito. Então, se você for pegando o melhor de todos, você nunca vai ser o melhor, obviamente. Mas eu acredito no longo prazo, e aí eu venho para essa linha. O que eu tô buscando mesmo é essa presença no longo prazo. E o que tá me dando mais interesse, assim, para ser bem honesto, cara, são os novos serviços que eu acho que a gente pode desenvolver para Mestre, para entregar. Tipo o quê? A gente tem 3 serviços principais, que eu mapeei como sendo os principais, e eu acredito até uma dica para quem quiser entrar nesse mercado, e deveria entrar nesse mercado, que é você usar IA para fazer dinheiro. Tem um monte de gente que vai falar assim, cara, como que você usa IA? Que jeito que você põe IA na sua empresa? Vai ter gente que vai falar, vou automatizar uma parada para criar um contrato. Vou automatizar um negócio para mandar uma mensagem no meu Slack. Porta para dentro. Porta para dentro. E eu acredito que o grande potencial das empresas e profissionais, de quem quer viver de IA, por exemplo, é ajudar empresas a fazerem dinheiro de alguma forma. E aí eu consegui definir como, primeiro, algum sistema que ajude o cara a gerar mais lead. Então, isso aí, cara, é unânime. Se você chegar para uma empresa que precisa de lead e falar, cara, eu tenho um sistema aqui automatizado com IA que vai gerar mais lead. Cara, quero. Você pode até cobrar por performance, se você quiser. Segundo, para quem tem negócio local, que é uma das ferramentas mais interessantes, vender uma secretária digital, um SDR digital, é perfeito. O cara, sei lá, o cara tá ali, o dentista. O cara tem que estar sentado, ele ganha dinheiro sentado a bunda na cadeira atendendo o cliente. Ele não ganha dinheiro apertando o teclado no WhatsApp. Verdade. E muitos médicos, dentistas, fisioterapeutas, advogados, eles às vezes não têm o tempo necessário para poder realmente digitar ali e ficar falando com as pessoas. Então, colocar um assistente de IA faz com que ele possa se concentrar mais nos negócios, ganhar mais dinheiro e consiga atender as pessoas em uma velocidade muito mais rápida. Então, até numa live agora, acho que foi terça, hoje é quarta, né? O dia que a gente tá aqui. Não sei o dia que você está por aí. Vai ser uma segunda, quando vai ao ar, mas eu não sei quando eles vão não sei ouvir. quando que a pessoa vai ouvir. Mas eu falei, quantos médicos não perderam negócios, né, com clientes ou consultas porque não atenderam na hora que a mensagem chegou? Vou atender no final do dia. Ou advogado, que o cara precisava daquele apoio jurídico naquela hora. Né? Ou fisioterapeuta, que se tivesse atendido ali já tinha marcado pro dia seguinte. Então hoje uma IA resolve esse tipo de coisa. Total. Né? E o terceiro, que é uma linha que vem muito da galera de inbound, é o enriquecimento de lead. Então, para quem tem time comercial, principalmente B2B, o vendedor receber o lead, além de ter o nome, e-mail, telefone, se ele souber qual é a empresa, qual é o cargo daquela pessoa, do que é aquela empresa, qual o principal serviço daquela empresa, se teve algum fato relevante sobre aquela empresa, o rapport na hora da venda é muito maior. E você já chega mais bem preparado, então a venda acontece melhor. Então, são esses 3 que a gente está trabalhando como produtos na Mestre. Todo o restante eu falei assim, ignora. Porque eu quero focar nesses que geram performance. E é o que uma agência faz. Quais são os tickets hoje? Cara, hoje uma implantação mais ou menos desse, vamos falar um padrão, né? Ele vai gerar entre 3 mil e 5 mil.
tá? De implantação, bem básico. É um produto extremamente barato, no meu modo de ver, comparado ao que a gente oferecia na Mestre, que são tickets por volta de 10 mil mensal. Então, contratos acima de 100 mil ano. E esses produtos entram com um setup mais ou menos de 3 a 5 mil. E aí depende da volumetria, mas pode começar a partir de R$500. Por exemplo, uma secretária digital para um cara pagando R$500 por mês. Falando no tom dele. Para ele é totalmente acessível. Agora, eu quero fazer um assistente e ficar vendendo uma setup de 3 mil e ficar vendendo 500, eu não quero. Eu quero pegar o cara que quer uma boa volumetria de lead, que talvez ele me recompense pelo volume de lead de qualidade. Performance, né? Exato, pague por performance, ou então eu vou ser pago por quantos leads eu enriquecer para a base do cara e tornarem, né, e ganhar uma comissão em cima desses caras que conversarem com o time comercial, fecharem. Então, eu vislumbro mais esses tickets aí no médio e longo prazo. Mas no primeiro eu quero ganhar experiência, eu quero fazer qualquer coisa, porque a minha empresa já ganha dinheiro, a gente já tem lucro. Se eu formar um portfólio de clientes, aí eu posso fazer o que eu quiser depois. Com resultado, aí eu posso escolher os clientes que eu quero. Muito bom. Você falou um ponto importante, que é a sua empresa está indo muito bem, obrigado. Né? E como que você vê isso como uma vantagem para você poder criar algo novo? Porque, cara, eu mentoro há muitos anos, há mais de 10 anos. E não existe nada que impulsione mais uma pessoa a fazer algo do que precisar. Se ela precisa, se a saúde do filho depende disso, ela faz, né? Só que precisando, claramente não é a melhor forma de fazer. Porque às vezes você fica apertado, fica agulhado, fica, sei lá, numa posição ruim de estar. Faz sentido? Faz sentido. Então, precisar de algo é um bom incentivo para fazer esse algo. Mas não é a melhor forma de fazer. A melhor forma de fazer, ao meu ver, é de um espaço de não precisar. Que aí você pode abraçar a arte, né? Você pode abraçar a qualidade, você pode abraçar a poesia que existe ali. E as coisas, sei lá, deixam de ser transacionais. Como que você vê isso, cara? Porque é uma grande oportunidade que você tem. Tem gente que tá agarrando a IA como, sei lá, uma coisa de sobrevivência. Agora vai, senão, sei lá. Você, antes de vir a ser um problema, IA, se viesse a ser, né? Você não viveu esse declínio. Você tá indo bem e aí acrescentou isso sem precisar. Jogar sem precisar. É uma outra arte, é uma outra coisa, né? Mas eu acho que tem a questão do medinho ali no fundo. A autopercepção. Que se eu quero perpetuar o meu negócio ou a minha pessoa, né, tenho talvez o maior ponto ali de precisar. Eu tenho agora 2 filhos. Eu acho que isso mudou completamente. Mexeu eu tenho uma com esposa. você? Mexeu pra caramba. Eu tenho uma maior responsabilidade. De trabalhar mais? Com certeza. É nada. Você tá falando sério? Como é que foi isso? Cara, eu acho que quando nasceu a Luísa, 5 anos atrás, a gente já vinha se preparando, né, para ter para ter ela na nossa vida de alguma forma. Então, queremos ter filho. Então tá, então já me organizei minha rotina, comecei a organizar a empresa para, tipo, eu vou precisar me ausentar, eu quero estar mais presente para ela. Então, toda a empresa já foi organizada, só que também eu tinha que olhar o lucro da empresa. Porque se eu recebo a partir do lucro, eu preciso... Cara, com uma criança em casa, vai escola, vai fralda, vai tudo. É uma terceira pessoa dentro de casa, aumenta os gastos. Então, eu comecei a olhar e falei, cara, eu preciso montar uma empresa que isso aqui entregue a mais. E aí, com a vinda do Gabriel, usei a mesma lógica. Eu falei, cara, agora são 2 filhos e eu acho que é uma responsabilidade maior. Eu tenho que dar uma condição, não só de curto prazo, mas de longuíssimo prazo para eles. Tenho talvez uma responsabilidade com eles até os seus, sei lá, seus 21 anos. Né? Então, eu estou trabalhando para perpetuar... Pro resto da vida, né? Pro resto da vida. Então, né, eu tenho que fornecer para eles os instrumentos básicos como pai e como esposo, né, da Juliana, para que eles possam se desenvolver com conforto, o maior conforto possível, e possam aflorar o conhecimento deles ou a vontade que eles têm. Ser quem eles vieram ser aqui. Exatamente. Né? Então eu vejo isso como uma responsabilidade e um medo, né? E tenho medo de não dar certo. Então eu não posso queimar a ponte da agência, porque ela dá certo, que é o que eu te falei, ela dá certo, ela me dá um lucro, mas ao mesmo tempo eu tenho que procurar a próxima coisa para ela faturar mais, lucrar mais também. Sim. Porque eu quero mais. Sim. Então, para dar essa condição familiar. Então, eu acho que, para mim, o que mais funciona, se você me falasse, cara, qual o seu maior motivador, é a família, em primeiro lugar. Segundo, seria o medo de não prover para a família. Uau. E eu acho que em terceiro seria o medo do negócio não perpetuar, entendeu? De quebrar o próprio negócio. Literalmente, eu tenho medo de quebrar o meu negócio. Agora, é melhor eu quebrar o meu negócio trocando o tipo do serviço. Então, construindo a empresa que vai quebrar o seu negócio. Vai quebrar o meu negócio. Então é isso que eu tô
trabalhando incansavelmente, porque eu sei que o que eu ofereço, por exemplo, metade ali, quase 60% do nosso faturamento é baseado em SEO. Uau. E se o Google não for mais relevante daqui a um ano? E eu tô trabalhando com essa hipótese faz 2 anos. Uau. Ainda não é, mas se você olhar o share, né, um dos últimos dados mais incríveis é que para cada 100 usuários que utilizam o Google, 10 desses caras já usam o ChatGPT. E o contrário, né, também, para cada 100 usuários aí, mais de 90, 100 usuários de ChatGPT, mais de 90 utiliza Google. Então, é uma interseção bem grande. grande. Mas, poxa, se você olhar e procurar na história dos 21 anos que eu tenho, qual foi o produto, tirando rede social, que a galera do Google buscava informação, não existiu. Então, de cada 100 usuários, 10 já usar o ChatGPT e a gente ainda tá pegando tração nessa parada, eu achei assustador. Então, vai que do dia pra noite, igual o Google fez com o Yahoo, com os diretórios, vai que isso está acontecendo no nosso, e eu acredito que está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Então, eu preciso mudar. Eu preciso criar pelo menos algo que ocupe os 60% de faturamento que eu tenho SEO. Só que aí aconteceu uma curiosidade. Não sei se eu posso abrir esse ponto. Aconteceu uma curiosidade, que inventou-se um novo serviço muito ligado a SEO, que é o GEO. Que não poderia falar? Não, só para puxar agora que eu lembrei, né? Acho ótimo falar disso. Existem agora, né, do mesmo jeito que existe o SEO para otimização para os mecanismos de busca, agora existe a otimização para os LLMs, para as ferramentas de IA. Então, cara, eu fiquei assustado quando aconteceu pela primeira vez comigo. Uma menina mandou mensagem no meu Instagram falando: Vitor, eu estava fazendo uma pesquisa no ChatGPT e ele indicou você como mentor de mentores. E eu quero ser mentora e eu tô aqui. E aí eu falei com a pessoa e ela entrou. Eu falei: chat, obrigado. Pra onde que eu mando a comissão, né? Mas cara. assim, eu não fiz nada... Vamos lá. Eu não fiz nada consciente ou intencional para que o chat me indicasse para qualquer pessoa. Mas naquele momento eu olhei e falei assim, tá, como é que eu faço para ele fazer mais disso, né? Que botão que eu aperto, né? Então é mais parecido, porque ele não tem hoje um serviço de ads, né? Isso, seria ainda, incrível poder pagar para ele falar, fala do Vitor. Sim. Mas existe o que era parecido com o que você fazia antes. Então, exatamente. Existe uma otimização dos dados para que ele consiga encontrar você fácil e, encontrando você fácil, oferecer você como opção, né? Exatamente. O que você acredita então, Ricota, que fez com que a minha marca aparecesse para essa pessoa, que o ChatGPT indicasse meu trabalho? E tá indicando. Inclusive, eu até vou fazer essa pergunta para você que tá me assistindo no YouTube. Você já procurou sobre mentor de mentores no ChatGPT? Já perguntou sobre Victor Damasio no ChatGPT? Cara, joga lá, me diz o que aparece, se faz jus aqui ao que eu venho fazendo aqui, porque eu quero saber, uma curiosidade minha, algo novo. Então digita aí depois nos comentários. Se você veio pelo ChatGPT também, eu quero saber, porque isso é algo que tem me fascinado, né? E aí eu quero ouvir de você, que é o especialista. Cara, então primeiro que surgiu esse novo serviço e as pessoas estão buscando mais SEO, e aí eu vou falar das técnicas, né, que são muito parecidas com SEO. Então estão buscando cada vez mais serviço. Então, cara, a demanda por SEO, que parecia que tava todo mundo afundando, voltou a subir. E aí o pessoal tá com assim... É o mesmo SEO? É parecido. São princípios muito próximos, tá? Ainda com algumas camadas mais leves do que o Google tem nos dias de hoje, mas o princípio é o mesmo. Eu já vou falar algumas coisas até pra galera. Fica aí, né? Fica aí no podcast, porque a gente ainda vai nesse falar. episódio, você vai saber como otimizar o seu conteúdo para ser encontrado pelo ChatGPT. Meu Deus! Isso podia começar o vídeo desse jeito, né? A gente pode cortar e bota nesse exatamente. Começo. Mas, então... Por exemplo, dá pra fazer um gancho e falar assim, cara, a IA vai matar o seu negócio. Mas antes disso, deixa ela te indicar alguns milhões. Gostei dessa aí, hein? Pô, aí. Esse corte ficou bom. Fica bom. Cara, e assim, até como resultado, né? Hoje, basicamente, a cada 10 leads que chegam pra agência mestre, um vem de ChatGPT. É nada. E é um lead, assim, filé, cara. Mas é aquele pra fechar. É aquele pra fechar. E aí tem algumas coisas que a gente viu de SEO, e tem várias teorias, né? Porque ninguém sabe qual que é o algoritmo perfeito por trás. Porque quando souber, os marqueteiros são isso, né? Eles vai descobrem como algo funciona, né? E destroem tudo. Mas a gente já tá começando a destruir a parada. Já? Então, já. Então, assim, tem algumas técnicas. O que as LLMs fazem? Elas são ferramentas que, primeiro, elas consomem o seu conteúdo. E isso é muito importante. O cara que tá vendo o VDcast agora, ele tem uma oportunidade de ouro que... Algumas pessoas que assistindo daqui 3, 6 meses vão ficar defasados e vão demorar um tempo para conseguir o mesmo resultado. Fica essa primeira dica. As LLMs, né? O ChatGPT, amigo, olha só, eu vou pegar meu caderno para anotar. Então vai, pega aí. Fica à vontade. Eu vou falando para a câmera enquanto isso. Eu anoto. Então vai lá. Pode seguir, mas vai. Vou aqui. Cara,
as LLMs como o Claude, Perplexity, ChatGPT, até mesmo a Grok do Elon Musk, elas consomem informação da internet e a parte, o porquê de ser difícil, por que eles ficam, GPT-4, GPT-5, versão não sei o que, a DeepSeek lançou a versão... O que eles estão fazendo? Eles estão treinando os modelos. Só que eles precisam captar a informação e gastar um tempo e dinheiro absurdo treinando o modelo. Então eles são muito igual ao Google quando eu comecei em 2004. Que ele captava a informação da internet, organizava o seu índice e colocava em produção. Então, o grande X aqui é que eles estão trabalhando, e aí você pode fazer essa brincadeira no ChatGPT. Pode fazer isso aí agora quando você estiver falando. Cara, quando é a sua base de corte de dados? Se eu escrever agora aqui, ó, no ChatGPT, vou abrir ele aqui, ó, fazer um teste no ChatGPT 5. E os modelos mais novos, às vezes, quando eles saem, eles estão trabalhando com dados mais antigos, ó. Quando é a Calma aí, sua você tá dizendo que quando eu troco lá corte. pro ChatGPT 4.5, quando eu vou pra uma versão nova, Vou te mostrar. ele acessa menos conteúdo do que a anterior. Possivelmente. Porque não chegou nele ainda. Exato, ó, por exemplo, ó, Ele acabei vai de trás pra frente, então. Na verdade é que assim, eles pegaram a base de dados e eles demoraram um tempo danado pra treinar e pra chamar de GPT-5. Enquanto isso, o GPT-4, eles já estavam com ele treinado e estavam aprimorando a base de dados. Ele já lutou mais, ele tem mais tempo de batalha. É como se fossem vias diferentes. Então eu tenho armazéns diferentes, que eles são independentes. Então o cara do GPT-5, como é uma tecnologia nova e tem mais processamento, os caras pegaram lá, ó, me dá esse armazém aqui, tudo que tem dentro dele, e eu vou trabalhar durante 9 meses para treinar esse modelo. Só que o tempo vai passando. E os caras do GPT-4 já treinaram a primeira vez. Então eles vão incrementando os dados e eles conseguem ser mais rápidos. Então a base de acesso, a base, né, o total ali da base do GPT-5, às vezes ele é mais antigo que a base do GPT-4 ou... Que é o que eu quero mostrar pra você, ó. Aqui tá falando, ó, qual a data de corte do GPT-5? Aqui tá escrito, minha data de corte é junho de 2024. Vou fazer a mesma pergunta agora procurando pro ChatGPT-4, ó. Quer ver? Modelos antigos GPT-4o. Então, qual a sua data de corte? O outro era junho, né? Outro, cara, por curiosidade, mas não é sempre assim, né? O tempo real é verdade. Ele colocou aqui também que é junho de 2024. Mas muitas das vezes, o modelo mais novo, ele é um pouquinho mais antigo. Tem uma defasagem. Exato. Então, o que isso significa? Independente da data que foi, eles estão trabalhando com informações para trás de junho, ou seja, um ano atrás. Tudo que foi criado de um ano para cá é irrelevante. Primeiro, então, começa assim. Então, você tem que colocar... Calma aí, rapidinho. É relevante agora, né? É irrelevante agora, porque eles não têm... vai igualar, não é? Exato. Em algum momento o Google fez né? isso. Durante quase 8 anos, o Google pegava as informações durante 3, 4 meses e aí soltava o índice. Até que eles desenvolveram uma tecnologia que chamou Caffeine, eles chamaram nessa linha, que eles tinham uma estrutura muito mais rápida de processamento que ficou praticamente em tempo real. Hoje em dia é tempo real. Mas lá atrás não era. Eu acredito que a LLM um dia vai ser tempo real, com mais poder computacional e tudo mais. Inquestionavelmente. Então, qual que é a jogada agora? Então, você me perguntou por que você apareceu. A jogada agora é ter começado 6 meses atrás. E a jogada pra daqui a 6 meses é começar agora. Hoje. Tá. Só que quanto mais você aparece em lugares diferentes, melhor pra LLM te recomendar. Tá, segura. Então isso é semelhante aos tempos áureos do SEO, em que você tinha page ranks de páginas diferentes que se elas apontavam pra ali, então você era bem visto? É e não é. Tá. No primeiro momento quantas vezes você está sendo mencionado. Eles trabalham com consenso. Se você está sendo mencionado em múltiplos lugares, por fontes diferentes, não importa a autoridade. Eles ainda vão chegar na parte de autoridade. Hoje não importa a autoridade. Se você apareceu no podcast do Zezinho e eu apareci aqui no VDcast, apareci lá no Fire, apareci no RD Summit, eu estou sendo mencionado em vários lugares. Então quando alguém procurar, sempre vai ver a minha bio junto, ele vai falar, esse cara é especialista em tal coisa. Então, por exemplo, para eu vir no VDcast, para mim é uma estratégia de marketing hoje. Uau. Porque então por isso que você disse sim? Não. Depois de tanto tempo. Não. Entendi. Não, mas eu diria que tem alguns eventos que eu tenho aceitado propositalmente para poder continuar sendo relevante. Uau, cara. Tipo, eventos que talvez há 2 anos atrás eu falaria, cara, eu não vou sair da minha casa para esse evento. Mas no jogo do ChatGPT, vou chamar de ChatGPT, que é o principal, né? Num jogo de ChatGPT, quem aparece mais em lugares diferentes ganha.
Tá, então vamos entrar nisso, tá? Então, Double click. menções, guarda isso, menções. Tá. Menções. Se uma árvore cai no meio da floresta e não mata nenhum animal e ninguém ouve seu som, certo. Ela caiu? Talvez não. Você veio aqui e fez esse VDcast. Certo. Se ninguém vê, se eu não postar, parece que... Beleza. Se eu não postar, não aconteceu, né? Sim. Mas se eu postar, é o bastante? O que faz o barulho da árvore ser ouvido, então? Quando você fala mencionado, né? Eu tô mencionando aqui, ó, Fábio Ricó, tá? Perfeito. Só que, e aí? Por enquanto é menção textual. Menção textual de múltiplas fontes diferentes, tá? Então não existe supor, um mínimo de fontes. Esse episódio aqui. Certo. Eu vou postar ele no YouTube. Certo. E no Spotify. Certo. E aí? Se você tivesse pego e montado também um site e transcrito a nossa conversa e eu aparecido... Eu vou aparecer porque eles vão achar essa página no YouTube. Porque tem os crawlers, né? Que estão navegando na internet. Então, se ele notou que, pô, eu apareci ali no YouTube mencionando Fábio Ricota, especialista em IA. No Spotify, Fábio Ricota mencionado ali no Spotify. Eu vou pegar isso aqui, eu vou botar no meu blog também. Então, já são mais 3 lugares falando. Quanto mais eu coordenar Será que isso... agora que você me vende o blog, ô Ricota? Pô, cara, eu acho que você tá marcando... É só assinar. Eu acho que você tá perdendo chance de, inclusive, vender isso como um benefício, cara. É um benefício para os seus mentorados. Porque ranqueia e aumenta. Exatamente. Uau. Quanto mais seus mentorados participarem, e hoje é muito textual, amanhã vai entrar também a camada de vídeo e áudio. Vídeo. Então, por exemplo, o que no meu modo de ver, o que a Google vai fazer? No algoritmo deles, por enquanto é só texto. E é o melhor sistema textual do mundo, né? O Google já tem essa tecnologia. Só que eu acredito que eles vão entrar também com o YouTube. Então, eles vão ter um poder que o ChatGPT não tem. Uau. Tá? Então, o jogo agora tá muito de... Eles ainda podem virar o jogo, né? Podem. Tem mais chance de morrer. Existe o tal do Polymarkets, né? Que é um site lá que os caras ficam mostrando quem vai ser o vencedor em algo. E o Gemini hoje é o top lá, né? O Gemini da Google é o que... Ainda é a maior aposta por causa do banco de dados, treinamento Exato. e acesso. É difícil tirar o campeão. Eu tenho 2 linhas, assim. O Google não é muito reconhecido por criar coisas novas. Tirando o buscador... Me fala uma outra coisa que o Google criou. Todas as coisas que ele pegou, ele matou. Ele pegou o Orkut. Matou. O YouTube eles compraram. O que mais que eles têm? Acertaram, né? Acertaram. O que mais que eles fizeram? Tudo bem, acertaram em aquisições, mas a maioria dos produtos que eles constroem morrem. Tá? Porque eles voltam pro mesmo centro. Agora, com o Gemini, pra mim o Gemini tá dando certo e tem um potencial de dar certo porque é a base. É o mesmo core, entendeu? E aí vamos pra outra coisa. Caramba, vou te dar outra coisa pra ranquear melhor. Não, rapidinho. Quero falar com quem tá em casa. Irmão, olha só. Eu não lembro na minha vida a última vez que eu peguei um caderno pra anotar aqui. Existe uma oportunidade aqui. Eu espero que você esteja enxergando isso. E se você puder, comenta aqui, cara. Aqui no YouTube, comenta. Cara, o que você tá sentindo até agora? Tá fazendo sentido pra você esse episódio? Se você estiver ouvindo no Spotify, vem aqui pro YouTube. Vai pro YouTube. Eu quero que seja uma conversa isso, eu não quero que seja unilateral. Pra mim é sobre troca isso aqui. Então, eu queria que nesse momento você escrevesse o que tá sentindo, o que tá passando aí, porque eu quero ler esse comentário do outro lado. Beleza? Outra coisa que eu venho fazendo quietinho também, que eu não falei pra outras pessoas. No meu começo de lá pra 2010, até 2015, eu sempre busquei ter uma certa visibilidade, muito porque eu gostava, mas depois por visibilidade mesmo, busquei ser colunista em portais. E hoje, se você olhar nessa questão de menção, se eu me voluntariar para escrever um conteúdo para algum portal, é mais uma menção minha. Então é uma forma de eu fazer marketing do meu nome para as LLMs. Então, eu vou lá numa Wix e falo, cara, eu gostaria de postar um conteúdo para vocês. Todo mês eu quero mandar um conteúdo para vocês. Se você tivesse um blog, eu ia falar, Damásio, eu posso escrever um artigo todo mês para você de IA. Por quê? E você fala, ótimo. E eu falo, é um conteúdo único, feito por pessoa, não é gerado com IA. Eu vou escrever um conteúdo para você. Você vai falar, cara, ótimo, eu quero para enriquecer aqui para os meus alunos, para as pessoas que me acompanham, é ótimo. Então, o famoso lá que a gente chamava muito de guest post ou ser colunista, tá em total alta, só que as pessoas não estão comentando. A estratégia de quem está assistindo esse conteúdo aqui é procure portais e sites relacionados ao que você fala. E se voluntaria para escrever. Nem que você tenha que pagar para ser um colunista. É melhor você pagar que seja R$500 por mês para entregar um conteúdo único do que ser o seu concorrente lá aparecendo todos os meses.
Então, ter presença, o que a gente chama de real estate, né? Ter real estate no digital é mais importante do que nunca. E aí vem a próxima sacada. Por anos eu falei, cara, eu não acredito que eu tô recomendando isso, mas mais do que nunca o trabalho de assessoria de imprensa vai voltar quente. Porque qual que é a essência? Menção. Você não precisa de uma assessoria de imprensa para sair no exame. Você precisa de uma assessoria de imprensa que sai em múltiplos lugares que os mecanismos lá de crawling consigam acessar. E como saber quais são esses? E aí é o trabalho da assessoria de imprensa ou de profissionais de SEO. Porque, por exemplo, existem muitos sistemas prontos, né? Eu não vou citar uma marca aqui para depois a marca não me matar a pau, né? Mas existem sistemas que fazem tal assessoria de imprensa, que você manda lá o conteúdo, ele distribui em vários lugares. A maioria desses serviços, eles entram em lugares que são bloqueados para Google, Gemini, né, da vida, ChatGPT, não ranqueia, porque é bloqueado de leitura. Justamente porque eles sabem que ali vai entrar qualquer coisa. Então, a sua sacada é, cara, procure portais menores, sites menores, jornais menores, para você estar aparecendo com a maior quantidade de vezes também. Com conteúdo bom. Falando coisas boas sobre você. Então, uma assessoria de imprensa média consegue te entregar isso. Consegue te entregar isso tranquilamente. Então, se você não tiver braço, contrata uma assessoria de imprensa. Fala, cara, eu quero aparecer no máximo de lugares possíveis, os lugares medianos ou pequenos, porque hoje o ChatGPT, ele não olha a autoridade. Ele não sabe se é um exame igual ao Google. O Google sabe. Saiu num exame, tem mais valor. Saiu no portal do Ricotinha, não sei das quantas, tem bem menos valor. O ChatGPT ainda não tem. Não, do Ricota tem muito valor. Né? Não fale assim de Não, você. mas vou te falar, mas se eu tivesse um portal do Joãozinho ali, né? Ah, o Joãozinho não. Então, colocando nessa linha, o Google tenta botar uma questão de autoridade. Já o ChatGPT não, é quantidade de menções. E aí a última coisa que eu acho que tem gerado muito resultado para a agência mestre é que a gente já vinha fazendo um trabalho de documentação de casos de sucesso. Eu imagino, você tem seus mentorados. Quando é que você escreveu um texto num post blog ou num site falando dos resultados do seu mentorado? Porque se alguém procurar no ChatGPT, existe algum profissional, empresa, que pode me ajudar a ser um mentorado do segmento X? Como que o ChatGPT vai saber? Então, o que a gente vem fazendo é publicando case sucesso numa velocidade absurda. Textual. E aí a história do blog ajuda nesse sentido. E aí, amigo, é pegar um depoimento em vídeo e transcrever? Pode ser isso, tanto faz. Aí já tanto faz. Pode ser um artigo mais elaborado, pode ser um conjunto de pergunta e resposta, pode ser uma transcrição pura. O ponto é, tem que ser mencionado. Tem que ter uma menção. Cara, ajudei o Rafael a criar uma mentoria de agronegócio. Quando alguém escrever lá, mentoria de agronegócio, ou quem pode me ensinar a fazer uma mentoria de agronegócio, ele vai mostrar o seu case sucesso. E aí você pode fazer assessoria de imprensa desse case sucesso. Cara, que interessante. Cara, eu tenho um bom trabalho de documentação de cases. O próprio VDcast, ele é isso. Exatamente. Porque são mais de 200 episódios, quase 300 daqui a pouco, e 100% das pessoas que eu entrevisto são clientes. Eu nunca entrevistei o amiguinho ou o famosinho. Eu entrevistei vários amigos e vários famosos, desde que eles sejam clientes. E alguns menos famosos. Alguns são só clientes, não são amigos, mas todos que passaram por aqui são clientes. Então eu uso isso como o meu muralzão de cases. E quando algum cliente está em cima do muro ou está na dúvida, eu falo, cara, entra lá no VDcast, vê se o seu negócio se parece com algum desses, ou se você conhece algum desses. Cara, todos são meus clientes, dá uma olhada lá. Só que se o cara hoje entrar em vidadementor.com.br/depoimentos, tem um monte de depoimento lá. Só que engraçado, porque tá escrito Vida de Mentor e tá escrito o nome da pessoa, o resultado que ela teve, mas não fala, o Victor Damasio me ajudou a conseguir tal coisa com o Vida de Mentor. Só tem lá o nome do cara e o resultado. Não tem Victor Damasio, porque parece que a página fica feia e chata, né? O Victor. Mas você tá me dizendo, então, que tem que ter o Victor. Não tem como eu só falar, ó, ei, tudo que falarem aqui estão falando de mim. Não. Eu acho que em algum momento, dentro do texto, de uma forma natural ou não, você deveria influenciar que as pessoas falem seu nome. Por exemplo, numa pergunta. Você fala assim, Ricota, se você fosse falar para as pessoas que estão assistindo, como o Victor Damasio te ajudou? Talvez a minha resposta seja, cara, o Victor me ajudou fazendo XPTO. E isso vai sair. Simples e é aquela história de pesquisas, né? Normalmente, quando a gente faz pesquisa de lançamento, que você coloca a pergunta, e eu aprendi isso com você, formulário de mentoria.
Tipo, se você quer que a pessoa induzir, não vou colocar, são minhas palavras, né? Não tô colocando palavras nessa boca, mas se você quer induzir a pessoa a pensar de um jeito, você faz a pergunta sobre aquele tema, bem direto ao ponto. Caramba. E cara, isso é uma coisa que eu vejo muito mais lá fora do que aqui no Brasil. Esse apreço pelo 5 estrelas no Google, esse apreço pelo, tipo, aqueles Trustpilot, Sim, sabe? sim. Aqui no Brasil... Mas, cara, quer uma sacada legal? Vou até dar uma sacada extra aí pras pessoas. Eita! Cara, tá vendo como eu vibro? Essa parada me acendeu uma parada diferente. Uma das coisas que eu tenho, que a gente também notou pra aparecer no ChatGPT com maior frequência, é que ele costuma a pegar de fontes, né, a origem da recomendação dele, de lugares que falam os melhores de tal coisa. Então, por exemplo, melhores agências de marketing digital do Brasil. Ele vai pegar normalmente posts que falam as melhores agências, não sei o quê. E, cara, por curiosidade, por histórico, por a gente estar tanto no mercado, a maioria dos posts existentes, Hostinger, HostGator, GivoChat, os caras mencionam a gente. Porque procura no Google, nós estamos lá, ou os caras conhecem a gente. Então a gente apareceu em muitos lugares assim. E a hora que você procura melhor agente de marketing digital, a maioria das vezes a gente tá lá no top 3. Então, se você for dono de um portal, e aí começa outro jogo. Aqui pro meu... Eu acho que você deveria ser dono de algum portal de conteúdo, não gravar em cima do Damásio, mas você poderia, por exemplo, chegar num portal X e falar assim, cara, quais são os melhores mentores do Brasil de tal segmento? Ou melhores mentores do Brasil. Aí você fala, mentor dos mentores, Vitor Damásio. Aí pega lá, top 10 dos seus alunos. E aí você vai dar uma menção pra eles, mas vai ter uma menção sua. Então esse é o jogo. Aparecer em lugares e consultar... Cara, olha só. Eu peguei agora o meu celular. E eu digitei, quais as melhores agências digitais do Brasil? Espero que tenha aparecido. Claro, aqui estão algumas das agências digitais mais reconhecidas ou premiadas no Brasil, com destaques recentes até meados de 2025. Então Já atualizado recente. Eu tô na versão 5 aqui do Perfeito. ChatGPT. Agências repetidamente reconhecidas e com resultados expressivos. Cara, primeira opção aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí com a câmera. Agência Mestre, fala dele. Agência Mestre, considerada a principal referência em inbound marketing e SEO, eleita a melhor agência digital do Brasil por 4 anos consecutivos. É reconhecida pela abordagem orientada a resultados. E aí vem mais outras 2 agências aqui, e aí depois traz alguns rankings e Mas sabe uma listas. coisa legal pra você testar? Deixa eu te mostrar, empresta seu celular aqui. Calma aí que eu tô nervoso com isso aqui. Se você notar, eu vou olhar direto pra câmera, quando ele faz essas recomendações, você vai ver que tem uns numerozinhos do lado, que são as fontes de onde ele tirou. Tá aqui, Hostinger, Tá mais vendo? 15, Wikipedia mais Você 1. tem que se ligar exatamente nos lugares de onde ele tá recomendando, até pro seu nicho. E aí você vai em cima desse lugar. Então, por exemplo, se você falar assim, cara, eu vou digitar aqui o seu caso. Cara, eu preciso de alguém que me ensine a ter uma mentoria. Quer ver? Vou usar o 5 aqui. O alto, deixa eu ver aqui, ó. Vou ficar até nervoso, irmão. Vou ficar nervoso aqui. Preciso de alguém que me ensine a ter uma mentoria. Me liste 5 Irmão, eu não vou aparecer aí, eu vou ficar nervoso. Tudo bem, eu não quero falar dos nomes, tá? Eita, então aí, ó. Tarará, ó. Deixa eu ver se você... Você não tá. Eita. Mas uma das sacadas... Dá pra ver que a inteligência artificial não é tão inteligente assim. Exatamente, ela tá... Quais as fontes? Então, às vezes, você coloca assim, ó, quais as fontes. Então, ele vai começar a me jogar aqui algumas opções, e aí eu vou começar a olhar, e eu, se fosse você, tô te dando a estratégia. Claro, estão as fontes citadas. Aí ele começou aqui, ó, YouTube, site da Reportei, Facebook, site da Supernova, ó, cliquei aqui, ó, ele mostra aqui, ó, todas as fontes, ó, YouTube, Instagram, Quero Bolsa, sei lá que site que é esse. Qual que é o seu trabalho? Eu sei. Ó, site do Paulo Cuenca, YouTube, que mais? E você vai olhando, cara, ó, Endopério, Quero Bolsa, aqui, ó, aí você clica em fontes, ó, tem todos esses lugares. Então, qual que é o seu trabalho? Quem eu conheço ou como que eu apareço nesse lugar, assim como esses caras. Sacou? Teu trabalho é botar alguém pra olhar quais são as fontes e você vai pra cima da fonte e às vezes você fala assim, ó, nesse lugar aqui que tá mencionado, por exemplo, das agências, eu posso chegar e falar pro cara, eu vi aí que tem essa listagem, sou uma agência também, tenho esse background, eu queria saber como é que a gente faz. Aí você pode fazer pergunta bem aberta, como que a gente faz pra ter uma menção ali. Às vezes o cara pode falar, não tô aberto pra isso. Fala, não, cara, a gente tá disposto até a fazer um investimento nesse ponto.
Se a pessoa aceitar Interessante. Ou 500 comprovar mil os reais... números, porque se a pessoa Sim. for honesta, ela tá aberta Exato. a colocar a verdade ali. Exatamente. E se você tem um número e as pessoas que estão listadas não têm o número que você Sim. tem, você pode mostrar. Sim. E E tem o- lugares que é o são, justo, tipo, né? marketplaces, que eu, por exemplo, descobri recentemente. Tem um marketplace de uma ferramenta chamada SEMrush, que é uma ferramenta que a gente usa, cara, eu uso ela desde 2014 na minha vida. E eles têm um marketplace de agência. E uma das fontes de recomendação que o ChatGPT coloca é da SEMrush. E eu fui lá, assinei o plano que lista a minha empresa lá. Eu falei, além de lead dos caras, eles estão sendo usados como fonte. Descobri também um outro site chamado OHub, nem sabia que existe. Então, se você é profissional de social media, tráfego pago, não sei o quê, tem um site chamado OHub que tem listagem de agências, tem um diretório de agências. E aí você pode se cadastrar gratuitamente. E eu nem sabia. E eu fui lá e me cadastrei. Então, assim, o jogo é o jogo de menções. Se você olhar as fontes e sempre tá procurando, cara, mudando as consultas e olhando as fontes. E tentar aparecer naquelas fontes e do outro lado aparecer em lugares novos. Porque se você fizer esse trabalho, na hora que ele atualizar a base de dados dele, na hora que ele, vamos dizer assim, processar tudo de novo, você vai ser mais mencionado que seu concorrente e você vai começar a aparecer. E aí você vai ver os leads brotando, aí você vai falar, nossa, o que será que eu fiz? Cara, você só teve mais espaço dentro do mercado. Você foi mais falado. E o mais falado pode ser influenciado. E tem gente que fica assim no seu guarda-chuvinha, vou Instagram, TikTok e tal. E, cara, eu acho que é um jogo míope. A galera tá olhando pro ChatGPT hoje, velho. O cara que joga no ChatGPT com quem eu aprendo mentoria é muito mais qualificado do que o cara que vai ver seus stories. Verdade. Porque ele tem uma intenção diferente. E tem uma outra doideira também, né, Ricota? Você perguntou e não apareceu. A outra menina perguntou e apareceu. Isso. Não quer dizer também que eu tava melhor e agora eu tô pior. Exato. É que para ela Exatamente. foi melhor ali, pra você... Exato. Talvez o jeito Duas com que eu pessoas consultei- perguntando a mesma coisa podem dar respostas Pode dar diferentes. respostas né? diferentes. Tem personalização baseada no meu histórico, baseado no modelo, baseado se ele ativa ou não a busca na web. Então aqui no primeiro momento ele não ativou a busca na web, no segundo momento que eu pedi fonte ele ativou a busca na web. Então depende do que ativou para ela, que modelo que foi, o histórico que ela tá, o IP de onde ela tá, a cidade onde ela tá. O jeito, se ela escreveu uma palavra diferente da minha, já pode dar completamente diferente. Então assim, o jogo é de você olhar talvez o seu Analytics, que é o que eu utilizo lá, e ver que você tá recebendo mais menções. É isso. Esse é o jogo. Só que você tem que ter presença, né? Não adianta você só ter Instagram e TikTok. Você tem que ter seu site. Você tem que ter acervo ali pro cara poder te recomendar também. E a maior parte das recomendações costumam ir pra home, né, do seu site. Então, quando você procurou lá a Agência Mestre, possivelmente o link que tava ali ia pra home do nosso site. Entendeu? Aí, ó. Aconteceu um negócio doido. Você pesquisou de novo. Eu pesquisei assim, ó. E pra criar, vender, entregar e escalar mentorias? Perfeito. Aí ele falou assim, ó. Boa, agora entramos direto no coração da mentoria de mentores. Quem ajuda a criar, vender, entregar e escalar programas de mentoria do Brasil. Esse é um filtro muito mais específico que bons mentores, porque trata da mentoria como modelo de negócio. Perfeito. Aí, ó. Pronto. Aí eu Perfeito. apareci. Vitor Damasio. Só que olha que loucura, ó. Referências diretas em mentoria de mentores. Victor Damasio. Primeira opção aqui. Certo. Reconhecido como um dos pioneiros no Brasil em ensinar mentores a estruturar, vender e escalar seus grupos de mentoria. Tá Ótimo. certinho. Olha que louco, irmão. Criador do Vida de Mentor. Com mais de 20... Cara, olha só isso aqui, gente. Isso aqui... Pô, agora eu fiquei feliz. Eu tava triste e nervoso. Aí, ó. E agora eu tô feliz. Criador do Vida de Mentor. Com mais de 20 turmas rodadas. E eu tô na turma 21 ou 22. Perfeito. Mas Tá como é bem. que o cara sabe isso, bicho? Tá bem. Mas é porque ele também busca na web, né? Mas ainda assim... Então, o jeito dele se atualizar, no primeiro momento, ele só tinha a base de dados. Depois ele viu que sem a presença, sem a busca na web, que é o que o Google faz, ele ficava Só desatualizado. que tem alguma coisa aqui que ele pega áudio e não vídeo, cara. E não texto. Porque olha só, estrutura clara em 4 pilares. Criar, vender, entregar e escalar. Tá certo aqui, ó. Criar, metodologia única. Vender, posicionamento e copy de alto tickets. Entregar, modelo em grupo que funciona. Escalar, crescimento sem perder a qualidade. Só que olha aqui, ó. Tem também o Mastermásio. Grupo de negócios com empreendedores que faturam a partir de 5 milhões por ano. Que é realmente minha nota de corte. Sim. E Talvez o que reforça isso- Mas calma que tem um problema. Ó, o que reforma o posicionamento dele em mentoria para mentores já avançados. Aqui o diferencial não é só vender conhecimento, mas sim transformar a mentoria em um negócio previsível e lucrativo. E aí depois vem, ó, outras referências do mercado. G4 Educação, Sim. e aí outras pessoas que eu não sei nem quem são. Só que, olha que louco, Mastermásio, ele escreveu com Z. Olha. E o meu @, ele botou com Z.
Nossa. Um typo, um erro Sim. de digitação do chat Sim. GPT. Mas talvez tenha menção em algum lugar que esteja errado. Em algum lugar. Ou ele viu, talvez também ele Parece tenha que visto em lugares diferentes parece que ele e aí ouviu, cara. não teve consenso. Parece que ele ouviu e não leu, porque... A não ser que tem uma outra questão também, tá, Damasio? A nossa busca do ChatGPT, ele é um dos melhores programas que eu mais gosto, porque ele usa o sistema de memória. Então, quanto mais você usa o ChatGPT, se você fez muito áudio, se você trocou muita mensagem com ele e não corrigiu o Master Masio, ele pode olhar o seu histórico e sobrescrever a informação que ele tem. Cara, tá acontecendo isso aqui. Ó, o Instagram correto é Victor Damasio, com S em Damasio, sem duplicar o I. Ele falou, ele descreveu certo, só continua escrevendo errado. Certo. Aí pergunta pra ele, por que você está escrevendo com Z? De onde você tirou o Z? PQ está escrevendo com Z. Que loucura, irmão. Então, às vezes, ele pode ter alguma Aqui, referência. quer que eu monte? Boa, excelente você ter pego esse detalhe. O certo é Victor Damasio com S. Só que no arroba do Instagram você mesmo escolheu registrar como com Z. Provavelmente para facilitar a leitura. Não escolhi, não. Tá viajando, Tá chat. viajando. Viajando, chat. Só que talvez ele tenha dado isso uma vez ou outra pra mim e eu não corrigi. Você tem razão, Victor. Viajei nessa. Vamos alinhar. Seu nome é Victor Damasio com S. Seu Instagram oficial. Não, de novo. Não, Tá de errando. novo. Beleza. Você tá doidão, chat. É com S mesmo, não é com Z, não. Tá bom? Para de se enrolar. É com S e é isso. E na plataforma tá com S também, ué. Vamos ver se falasse Então, com esse meu sotaque mas eu- carioca, ele me obedece. E eu acho que essa questão de, tipo, às vezes ter algumas presenças... Por exemplo, a primeira vez que eu procurei meu nome, ele falava que eu era cofundador da MLabs. Meu Deus do céu. Eu queria, né? Kiso não curtiu isso? Não curtiu isso, né? Mas por falta, né, de histórico ali, quanto mais histórico você der pra ele, quanto mais você mencionar, mais ele vai corrigir ali o sistema e a base dele. Entendeu? Cara, que loucura. Então esse é o game. Então se você se procurar no ChatGPT, eu acho que dá pra você usar agora esses hacks, essa linha do que era a pessoa agora tá tendo uma ideia do que era fazer SEO lá atrás, né? Então, E pra você é Disneyland, porque por mais que seja novo e ninguém entende, cara, é minha bem praia. antigo porque você faz isso há 17 anos, né? é isso aí. Só mudou o cheiro, só mudou o isso aí. tempero, posso dizer assim, né? É, exatamente. Então eu falo, por exemplo, todo mundo que tem podcast deveria ser, o teu convite às vezes é muito assim, cara, vem aparecer no meu podcast. Você deveria estar comercializando a aparição no vídeo e a documentação daquele encontro em um conteúdo escrito que vai aparecer nas ferramentas de LLM. Então é um plus que você dá para aquela pessoa. E aí, óbvio, ela pode indicar, ela pode recomendar para mais pessoas poderem ler. Eu acho que todo mundo deveria mapear todos os podcasts. Até falei isso pro Abramo da Hotmart. Eu falei, cara, Abramo, vocês deveriam mapear todos os podcasts possíveis desse mercado e fazer uma aparição lá. Você quer consolidar a Hotmart? Faz isso. Poderoso demais. E Ricota, para a transcrição desse VDcast Uhum. virar um texto que vai indicar e recomendar você e o seu trabalho também como mentor. Uhum. E também meu trabalho como mentor Boa. dos mentores, o Victor Damasio, o mentor dos Com S. mentores, com S, @ Victor Damasio Oficial. Cara, a vida vai ficar engraçada. Tem que ser. Cara, conta um pouco desse lado seu, mentor de agências e quem Show. sabe no futuro mentor de negócios de IA, não é? Exatamente. Porque você já Pra tem a aí que comunidade, né? Exatamente. Cara, isso é uma profissão também, né? Aham, sim. Então, se puder falar desse lado da história também. Cara, então, eu acho que pra conectar aí com a audiência que tá, esse cara foi o cara que cara? ressuscitou. Que cara? Vitor Damasio O Victor com S. Damasio com Victor Damasio. Você tem que fazer isso, né? Senão Cara, você vai ter que- muito bom, Vai cara! ter que fazer todos os VDcasts a partir de Que agora. maravilhoso. Victor Damasio com S. Aí ninguém vai entender nada, né? Mas assim, cara. eu acho que eu tive uma mentoria de 2015 a 2017, mais ou menos foram 2 anos. E comecei super empolgado, mas perdi fôlego, né? Aquela história de... Você não curtiu a experiência? não Alguns curti. pontos fizeram mal, né? É. Fala a real rasgada, cara, Cara, pra galera pra mim, entender, assim, no primeiro momento, o que te atrai é a grana, né? Porque é uma grana a partir de um conhecimento que você tem. Mas num segundo momento, pra mim, virou um fardo. Acho que essa é a palavra, né? Uau. Virou um fardo. Porque eu tinha que estar sempre procurando alguma coisa nova. E a história de montar um PPT, eu sempre fui assim, montar um PPT para apresentar. Semana sim, semana não. Semana sim, semana não. E chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tenho mais ideia do que colocar.
E o grupo bem passivo, um grupo bem passivo e sem uma sistemática, que é o que você tem já no Vida de Mentor, reconhecer você por conta disso, de atração de novos mentorados. Então, a falta de oxigenação, de entrar novos mentorados, injetando caixa e eu ficar feliz no primeiro momento, pô, tô gerando mais dinheiro. Mas entrar em novas pessoas para o grupo começar a movimentar de alguma forma, fez com que, cara, eu fosse consumido. Então tinha assim, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Não tinha uma máquina de botar novas pessoas. E a entrega foi uma entrega que eu achei que deveria ser toda semana sim, semana não, entregando um conteúdo para eles, quando na verdade eu deveria estar disponível com conhecimento. E aí eu fechei a minha mentoria. É mais sobre escutar e editar o que eles estão fazendo do que falar, e criar e ensinar, não é? E eu acho que você faz isso com maestria. Com maestria. E, cara, e teve uma vez que a gente tava conversando no Platinum, né? O Mastermind que você faz parte há 1000 anos, eu entrei um pouco depois. E numa conversa totalmente informal, você jogava em todo encontro, o Damasio nunca desistiu de mim. Assim, acho que foi a coisa mais legal. Mas cara, Victor Damasio com S, tá? Só pra ficar bem registrado isso aqui. Cara, eu já tava faturando milhões. Sim. E você também. Sim. Quando você fala, nunca desistiu de mim, não é nem sobre você. É que o mercado de agências, sem ter você como mentor dessas agências, é pior. Então, eu tava indo bem, obrigado, você tava indo bem, obrigado, só que tinha gente que precisava de você. Então, quando eu pilho alguém pra fazer a mentoria, às vezes é pela pessoa, mas no teu caso, nem era por você, cara. Era porque o mercado precisava do cara que, quando eu pergunto pro ChatGPT quem é a melhor agência e o ChatGPT aponta ele, o mercado precisa que esse cara lidere. Porque você que tá em casa aí, me disse na tua área de atuação, na sua área do conhecimento, tem um cara aí na internet que não é metade do profissional que você é. Metade. E tá pagando de gostoso na internet. E tá aí enganando os outros muitas vezes na internet. Tem ou não tem? Então, eu falo pra eles que o problema não é o barulho dos maus. O problema é o silêncio dos bons. É isso aí. Se você que é o melhor mentor de agências que pode existir, cara, não tá mentorando, aí o cara vai ter que ir no segundo lugar, que também não tá, vai ter que ir no terceiro também. Aí vai ter que ir no 30º, que é um safado que nem tem agência. É isso aí. Só que tem um apetite e uma necessidade muito grande, faz um barulho muito grande. Exatamente. E leva o cliente que deveria ser seu, não é isso? Exatamente. E eu não tô falando de um nome específico, é só o que vem na minha cabeça, porque... Mas realmente acontece isso no mercado. Não é isso? E em todos os mercados. Você que é um baita advogado, cara, tem algum advogado que precisa da sua ajuda, mas como você não se levantou pra mentorar, ele tá indo num charlatão, cara. E o culpado é você. E aí o cara vai e mostra pra esposa, ou pro marido, aqui amor, olha só, cara, o cara não é nada disso, a gente sabe que ele não é nada disso, e ó, tá pagando aqui de bonzão, mentor de arquitetos, mentor de advogados, mentor de dentista, o cara nem é dentista, sabe? Sim. Mas você que é dentista não tá se levantando pra ensinar, tá entendendo? Perfeito. A conta, né, o preço dos falsos profetas, dos falsos gurus aí, são os gurus de verdade que se calam, pô. Então, quando eu sempre te espetei, cara, é porque eu sei que você é de verdade. Então, o mercado precisa de você e não do cara furreca, sacou? E isso não tem a ver só com o seu número 1 ou não. Às vezes o cara... Vou só matar essa objeção que veio na cabeça de alguém. Às vezes tu não é o número 1 agência. Às vezes você é o número 100 agência. Você pode ser mentor, então? Pode. Mas você vai ser menos bom do que esse cara aqui, sacou? Só que ainda assim você vai ser muito melhor. Vamos supor... Você fatura seus primeiros 100 mil com a sua agência. Você pode ser mentor de agência? Pode. Desde que você escolha mentorar o cara que vai abrir uma agência. Tá sacando? Então, eu não acredito que só o número 1 pode ensinar. Senão só você ia poder ser mentor de agência. Eu acredito que em qualquer jogo, né? Jogo de agência, você tá no topo. Então você pode mentorar todo mundo que tá embaixo. Mas o cara que tá em casa e tem agência e não tá no topo, ele pode e deve pagar pra aprender com todo mundo que tá melhor. Sim. E pode e deve cobrar pra ensinar pra quem não chegou ainda onde ele já chegou. Concordo. E se todo mundo fizer isso, irmão, o mundo inteiro se eleva mais rápido. Perfeito. A humanidade inteira evolui mais rápido enquanto espécie. Pode ser que seja uma visão romântica demais, mas é nisso que eu acredito. Eu quero que todo mundo que seja de verdade mentore quem ainda não chegou onde já chegou. Porque se todo mundo fizer isso, imagina a humanidade inteira dando a mão pra quem tá um pouco abaixo e pegando a mão de quem tá melhor. Essa é a visão. Essa você consegue ver? Sim, consigo. É isso. Então eu insisti com você por tanto tempo para criar isso no mercado. Porque quando um mentor diz sim pro seu chamado para viver a sua vida de mentor, cara, o mundo inteiro melhora. Eu acho que essa transformação também sei lá, a gente sobe a régua do mercado como um todo, né? Todo mundo valoriza. Pô,
A gente dentro do mercado de agência, acho que puxando uma linha, fizeram até campanha para falar que a agência não funciona. E aí eu uso o mote de que a agência não funciona e simplesmente porque não testaram com a minha. Bom. Talvez você não chegou até mim. E as pessoas que falam que a agência não funciona, que eu sei qual é o histórico, quebraram a própria agência. Uou. Então é porque a pessoa não sabe fazer, ela falou que não funciona para ela mesma. Então eu acredito muito que quanto mais eu compartilho meu conhecimento, mais eu subo a barra do meu próprio mercado e melhor eu vou poder cobrar. Uau. Porque se eu estiver ali cobrando sozinho, cara, botar 10 mil reais e tá todo mundo cobrando 1.000, vão me chamar de maluco. Agora, a hora que eu subo o nível e os outros começam Aí a cobrar fica 5, normal, eu tô né? cobrando 10 ou 12, eu não sou maluco mais. É. Então é melhor eu subir o nível e colher junto nessa subida de nível e esmagar os charlatões Isso. do que eu tentar reinar sozinho. Isso. Só que pra subir o nível, você tem que educar os players abaixo. Exatamente. E, Ricota, eu quero assumir aqui parte da culpa desse negócio do agência não funciona. Porque eu levanto um pouco essa bandeira. Sim. Mas não é nada contra a agência. É contra o expert ou o mentor que delarga pra agência. Sim. Então ele tá falhando e fracassando e ele tá indo mal e a culpa é dele. Aí ele contrata uma agência pra ele continuar fracassando e indo mal, só que agora ele culpa a agência. Só que ele aponta um dedo pra agência e 3 dedos pra ele. E aí eu já trago, a agência não funciona, é você que vai ter que fazer. Sim. Até pra contratar uma agência se ele quiser depois, Sim. ele vai ter que conseguir sem depender. Faz sentido? Sim, faz sentido. Beleza, só pra... Mas aí voltando ao mundo do que você me Mentoria. resgatou na O mentoria. Victor Damasio, mentor Victor de mentor. Damasio, Victor S. com S, tem um C no meio. E o @Instagram Victor Damasio Oficial com S no meio, né? Mas assim, você fez um exercício muito simples comigo. Você falou, cara, você deveria voltar. Eu falei, pô, mas eu não gosto disso, daquilo. Ele falou, cara, vamos fazer um exercício? Top fazer um exercício? Eu acho que é a hora do nosso coffee ou almoço. Falei, vamos, ele pega uma folha de papel. Não sei nem se eu posso contar, porque isso tá dentro do seu método. Mas eu acho que pra mim foi o que valeu todo o investimento, assim. Cara, coloca uma barra no meio. Aí, beleza, coloquei a barra no meio. Ele coloca do lado esquerdo tudo que você gostaria que tivesse na sua mentoria, que você sentiu prazer em ter. E aí eu fui coloquei algumas coisas. Ele agora coloca do lado direito tudo que você não gosta, que você não quer repetir. E aí eu fui e coloquei uma lista bem maior. Aí ele falou assim, agora faz um X no lado direito. Aí eu fiz um X, ele, pronto, sua mentoria é o lado esquerdo. Você não precisa fazer a coisa que você não gosta, a mentoria é sua. E sabe quando você se sente idiota? Porque eu falo isso pros meus mentorados. Eu falo, cara, a empresa é sua, tem que ser do seu jeito e não do jeito do cliente. Tem que ser bom pra você no primeiro momento. Se você estiver fazendo uma coisa contra gosto na sua empresa, qual o sentido de a empresa ser sua? Então, cara, era tão óbvio, mas ao mesmo tempo eu não enxergava. Então, num toque de brilhantismo ou não, pra mim, brilhantismo é dom que você tem. Você deu uma clareza absurda e eu voltei com a minha mentoria naquele mesmo mês, fiz lá um formato de espartano, entrei pro Vida de Mentor com uma oferta ultra irresistível sua, assisti uma boa parte do conteúdo, principalmente focado na dor que eu tinha, que eu já comentei aqui, que era oxigenar mais a mentoria. E aí eu me encontrei no formato de imersões. Então, que é o que eu gosto, de estar no palco, entregar, que é o que eu não fazia antes. Então, eu consegui voltar, fiz já um bom lançamento, trouxe algumas pessoas. 3 meses depois eu fiz meu primeiro evento presencial, trouxe um volume de mentorados muito bom. Que a gente ajudou com isso também. Exatamente, você me ajudou com a Regis e tudo mais, estruturar esse primeiro evento que a gente não tinha nada. Aí até hoje a gente estamos indo para a 5ª edição. E hoje eu falo, cara, cada 3 meses vai ter um evento nosso para donos de agência, onde a gente vai ensinar todos os pilares. E hoje os pilares são, cara, eu te ensino a como fazer aquisição de clientes, que é o que a gente faz todos os dias para nossa agência. Fazer gestão de pessoas, porque quanto mais clientes você tem, mais pessoas você vai ter que ter para trabalhar. Fazer a gestão desses projetos e tudo isso usando, agora a última camada, usando inteligência artificial para aumentar sua margem de lucro. Então eu trouxe a IA, que é o que eu estou utilizando para aumentar minha margem de lucro, que é uma margem bem sofrida em agência, né? Pô, uma agência acaba, muitas das vezes, até informação da nossa contabilidade, a maioria das agências acaba lucrando 10% do que fatura. Literalmente, na DRE ali, no final das contas, 10%. Uau. Então, você tem que, de algum jeito, fazer com que esse valor escale, porque, no geral, contratei, eu tenho mais clientes, eu ponho mais mão de obra, e mão de obra é caro no Brasil. Então, pela primeira vez na história, a gente pode usar o IA para, com a mesma quantidade de pessoas, entregar para mais clientes. Então, tua margem de lucro aumenta, né? Então, é assim que eu estou trabalhando e, em paralelo, eu venho ajudando, né, a abrir um pouco mais a boca do funil, trazendo as pessoas e talvez até mesmo criando uma nova profissão que é o gestor de IA. Que isso vem muito ali da sociedade com o Pedro com o Sobral e com a Priscila Zilo Sobral. Então, eles me ajudaram a enxergar dessa forma que seria um bom potencial. E o gestor de IA é o quê? É uma agência. Sim.
E essa é um dos profissionais. O gestor de automações é uma agência, no final do dia. Que é com quem eu já converso há múltiplos anos. Então, esse cara, essa profissão, ela tá surgindo e já existe, né? Seja o nome que você quiser. Mas são profissionais que entregam serviços de IA e automação. E esses caras são agências, que é o que eu domino. E eu vou ensinar esses caras a conseguirem mais clientes, a gerirem pessoas, conseguirem gerir os processos e vou compartilhar o meu conhecimento de IA com eles para eles poderem entregar mais. E aí eu fecho esse ciclo aí de 21 anos, tudo que eu ganhei de conhecimento, que é a frase que você fala, né? Amanhã, como é que você fala aquela frase? O seu futuro é maior do que o seu passado. E eu acredito exatamente nessa linha, tá? Que massa, então, cara. tô nessa pegada. Então vou chamar de você me resgatou ali da mentoria, tem um propósito maior. Hoje, uma das coisas, talvez que você não tenha perguntado, mas você sabe de bastidor, uma das coisas que eu sofria mais com a mentoria é, será que eu tenho que estar sempre entregando toda semana um conteúdo? E hoje eu vejo que não nem precisa ser a minha pessoa. Hoje, por exemplo, de manhã, teve uma entrega da nossa mentoria que eu não tava lá. E a entrega não foi você, né? E a entrega não fui eu. E, cara, e as pessoas veem valor. Claro E isso que eu tinha esse bloqueio. Não precisa ser só eu preciso ser o viabilizador daquela comunidade. Isso. E às vezes pode até ser um convidado externo, cara. Sabe? Não precisa ser só você. Que massa. E hoje eu faço encontros igual que você faz. Que eu sento lá por 1 hora, quem tem dúvida levanta a mão. Esse você não sabia. Mas sem PowerPoint? Sem PowerPoint, cara. Você sem PowerPoint? Uma vez por mês eu sento com eles lá durante 1 hora, me pergunte o que quiser. Acabou as perguntas, eu vou embora. Cara, que demais, cara. Graças a você, seu método. Tudo bem que eu tenho alguns que eu ainda faço PowerPoint, tá? Que eu não consigo. Você pode, mas a cada 3 meses eu faço um desse, entendeu? Cara, que demais. E, amigo, esse ponto da entrega é algo muito importante, cara. Eu conheço mentores que fizeram 1 milhão com mentoria e mataram sua mentoria porque desenharam uma entrega que eles não suportavam, que eles não gostavam. Você explicou um pouco da ferramenta. Não foi perfeito, não foi exatamente como eu faço. Provavelmente você pegou a parte que te serviu e ignorou algumas nuances, né? Mas se você tá em casa e você já teve uma mentoria e ela não te atendeu, ou porque a entrega estava muito pesada, ou alguma coisa não estava desenhada exatamente como você gostaria, eu posso ajudar você. Essa mesma ferramenta que eu apliquei com o Ricota e que tenha resgatado, o termo que você usou foi resgate, né? Resgatou a mentoria dele, talvez possa resgatar a sua também. E eu quero oferecer para você que chegou até aqui a chance de poder viver essa ferramenta na prática. Eu, o meu time, a gente quer aplicar essa ferramenta em você, se fizer sentido para você e sem cobrar nada por isso. Para isso é só você entrar em vidadementor.com.br/resgate. Isso aqui só serve para você que já vendeu mentoria, já teve resultado com isso, mas que por algum motivo teve que matar a sua mentoria ou desanimou ou está pensando em matar a sua mentoria. Existe um caminho para ela. Às vezes só você revitalizar, tem um caminho para você reviver a sua mentoria e fazer a sua mentoria ser a sua mentoria dos sonhos e você viver a sua vida de mentor. Então, se é o seu caso, entra aí em vidadementor.com.br/resgate. E eu acredito que eu e meu time a gente pode te ajudar. Como ajudamos você, né, Ricota? Cara. Eu acho essa ferramenta extremamente poderosa, cara. Extremamente poderosa, porque eu acredito que o sistema de mentoria, né, que você mesmo entrega, que você me ensinou, ele tem que ser bom pro mentor, né? Ele tem que ser uma coisa que... Primeiro o mentor, depois o mentorado. Porque se for bom pro mentorado e não pro mentor, o mentor vai matar aquilo ali. Isso aí. Mas se for bom primeiro pro mentor e depois pro mentorado, ele segue. Como eu tô há mais de 10 anos. Exatamente. No mesmo formato de mentoria. Óbvio que eu fui melhorando, apertando parafusos, me aperfeiçoando. Na 20ª turma do Vida de Mentor, eu tô melhor do que na primeira, mas... Cara... Eu sempre fiz esse processo de resgatar de mim mesmo, porque aí eu nunca precisei matar. O grupo do WhatsApp do Mastermind é o mesmo de 10 anos atrás. A gente tá no 11º ano do grupo. Porque eu nunca me cansei do meu formato. Porque se tem algo que tá me incomodando, cara, eu ajusto. É isso aí. Então, cara, que massa você ter falado isso e eu sou muito grato, cara, de verdade. Porque hoje eu olho e falo, cara, eu tô mudando... 80 agências no momento, já passaram mais agências, mas são 80 agências ativas. A gente tem uma meta de no final do ano chegar a 100 agências ativas com mais esse evento. Acho que a gente ainda tem muita coisa a melhorar, eu sou muito criterioso nesse sentido, né? Sempre quero algo a mais. Eu posso ajudar nisso, amigo. Com certeza, né? Sempre pode, mas... e eu acho que assim, se eu fizer mais ou menos a conta que cada agência tem 5 pessoas, cara, são 400 famílias diretamente impactadas pelo programa de mentoria. Fora os clientes dessas agências que eles ainda impactam. Então, se eu ensino o cara bem a ser íntegro, fazer um projeto melhor para os seus clientes, trabalhar de uma forma mais
interessada, educar melhor os seus colaboradores. Cara, o impacto que a gente vai ter na economia brasileira vai ser surreal e na vida das pessoas, entendeu? Então hoje eu me sinto cumprindo a minha missão como mentor. E em breve teremos aí da IA, e vai rolar essa parada também. Eu acho que é o próximo nível, não vou parar, e vai ser o mesmo sistema. Vai ter gente que não quer ser agência, que quer, sei lá, dentro da sua especialidade como advogado, nutricionista, quer aprender a usar IA. E quer uma proximidade maior comigo. Isso vai rolar, isso é inevitável. Possivelmente no início do ano que vem, talvez final desse ano, mas assim que a minha comunidade tiver mais membros e eu talvez fazer um evento presencial de IA, eu faço o lançamento da mentoria, porque hoje eu me sinto bem em ser mentor. E eu acho que é uma valorização do meu conhecimento de 20 anos. E eu acho que eu mereço entregar isso pra mim mesmo, entendeu? E mais do que isso, cara, o mercado merece aprender de você, cara. Legal. Essa é a grande sacada. Ricota, grato demais, cara. Eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais e onde que a pessoa pode procurar você. E você é a única pessoa que eu conheço que pode falar assim, só perguntar qual é a melhor agência no ChatGPT que ele vai dizer, né? Mas, pra garantir, fala aí onde a galera pode te encontrar, além de me cara. procurar no ChatGPT aí por Fábio Ricota, pode procurar aí que vai ter alguma menção, mas estou trabalhando para ser referenciado como profissional de inteligência artificial, mentor de inteligência artificial, mas pode procurar no Instagram, Fábio Ricota, tudo junto com 2 T's. Se você quiser acessar o site da minha agência, agenciamestre.com. No YouTube eu faço lives semanais ensinando inteligência artificial de graça. Se você quiser estar lá, se você quiser indicar para alguém, pode entrar no YouTube e procurar Fábio Ricota também. No TikTok também, não tem dancinha, não tem firula, mas tem muito bastidor. No TikTok eu tô encontrando um estilo um pouquinho diferente também de comunicação. Mas é isso, cara. Se você ficar com um pouco de dúvida, abre aí seu LLM favorito, o ChatGPT, o Claudião, como eu gosto de chamar, o Cloud, o Perplexity, e procurar onde eu encontro o Fábio Ricota e com certeza ele vai te levar pro caminho certo. Que massa. E eu vou deixar aqui uma última pergunta para você. Tá. De repente, todos os links que voltam pro seu site vão embora. De repente, todo o conteúdo que você já fez em qualquer plataforma desaparece, inclusive esse podcast inteiro, menos esse próximo corte aqui, que é a última frase que você vai deixar e a frase pela qual você vai ser conhecido. E vai ter 100% de abertura para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo. Qual é a frase que você quer deixar para eles? Porra, cara. Honre a sua família. Porque o resto tudo vem depois. É isso. Faça por eles. Faça por Deus, né? Não sei no que cada um de vocês acredita. Eu sei que você acredita em Deus, também acredito. Mas faça pela sua família. Porque você vai ter felicidade todos os dias da sua vida. Vai carregar um fardo, é importante. É importante como ser humano ter responsabilidades. Mas ao mesmo tempo você vai colher muita coisa se você fizer pela sua família. É isso, não importa o que você vai fazer. Se você for chapeiro, se você for Uber, se você for um profissional de IA, se você for uma agência, faça pela sua família. É isso. Que massa, meu amigo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua contribuição, Valeu. por compartilhar sua história aqui no VDcast. Obrigado. Valeu, Damásio. Valeu. Damásio conhece. E olha, se você estiver aqui assistindo no YouTube, eu vou colocar como um episódio recomendado o episódio do Marcelo Germano. O Fábio Ricota citou ele hoje mais cedo, e ele foi um cara que eu também ajudei com essa exata ferramenta que eu falei aqui. Ele teve um grupo de mastermind que ele quis matar, eu ajudei ele a continuar com esse grupo. Então, talvez faça sentido para você, é só tocar aqui e assistir.